Muito boa tarde, todas e todos. Boa tarde. Tudo bem? Quem mais se encontra? Hoje eu vou começar a pontualidade brasileira e não britânica, tá? Porque a gente tem bastante coisa para Não estou te vendo, adiantar. professor. Ah, tá. Mas está me ouvindo, né? Sim, estou te ouvindo. Ok. Então eu vou. A gente vai Sim. começar logo, né? Por conta da. Enfim, ontem já comecei quase 10 minutos depois, enfim, a gente já tem um tempo exíguo, né? Então acho importante agilizarmos os procedimentos, né? Quem mais encontra-se na sala, por gentileza? Igor? Isso, estou aqui, professor. Te ouço Bom, e te vejo também. ok. Eu só não estou conseguindo te ver aí. Deixa eu ver Isso, é aqui. que eu tô com a câmera desligada ainda. Ah, tá. Tá certo. Então, seguinte. Vou fazer um breve review da aula passada, né? Enfim, vou fazer uma revisão da aula passada para fins de absorção, né, do conhecimento e absorção e também sistematização do conhecimento, né? Porque é importante, por se tratar de um período histórico, né, longo, complexo e também abarcar muitos autores, né? Antes, eu queria só fazer um informe. Eu recebi um e-mail da Secretaria do PPG, eu acho que vocês devem ter recebido também, que são as disciplinas, né? Disciplinas que vão ser ofertadas agora, né? No próximo semestre, né? A partir desse semestre, que vão ser ofertadas aqui na sede, né? Na sede do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais. Eu queria saber se vocês receberam esse e-mail da Secretaria. Receberam? Sim. Ah, tá. É porque vai ser ótimo vocês puderem fazer, sabe? Vocês tendo tempo, disponibilidade, vai ser na modalidade, né, presencial remoto, né? E vale a pena, são várias disciplinas, né, para complementar a formação de vocês. Eu sugiro que vale a pena vocês cursarem, né? Vocês tendo tempo, evidentemente, e disponibilidade, tá? Então, gente, é o seguinte, na aula passada a gente discutiu, né, o arquétipo teórico-conceitual marxista, né, o materialismo histórico, né, o marxismo enquanto afirmação, né, da revolução proletária, da classe trabalhadora, né, enfim, do trabalhador enquanto protagonista histórico da revolução comunista, né, e, sobretudo, enquanto classe explorada, né, classe vilipendiada e usurpada pelo mercado, né, pela indústria, pelos capitalistas modernos, pelos burgueses, né, quais sejam, né, são os proprietários dos meios de produção material, né, aqueles que detêm os meios de produção. Eu fiquei vendo os vídeos meus ontem das aulas, eu estou falando muito nero, que horror. Eu não sei, é tipo um vício, que horror isso. Uma coisa repetitiva, né? Eu fiquei olhando e vi que eu estou repetindo isso. Qualquer coisa vocês podem me chamar a atenção. O processo de exploração da classe trabalhadora foi intensificado, fortalecido a partir da Revolução Industrial. Eu indiquei para vocês um livro sensacional, muito didático. Ele propicia um conhecimento amplo, né, acerca da sociologia dos fenômenos sociais, né, que romperam a partir da década. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Ótimo. Eu postei lá. Depois, se vocês Sociologia tiverem básica. tempo, vocês deem uma olhada lá no WhatsApp, que eu postei o livro do especialista, professor Carlos Eduardo Cel, professor vizinho aqui, né, da Universidade, de novo, da Universidade Federal de Santa Catarina. Ele é professor de sociologia, especialista na área de teoria social. Então, esse livro é uma grande contribuição, por quê? Porque ele fornece um panorama amplo da sociologia clássica, dos autores clássicos, os autores clássicos, Marx, Weber e Durkheim, sem tomar partido, né, sem fazer militância, o que eu acho particularmente importante. Ele analisa friamente, óbvio que temos nossos interesses, nossas preferências em termos de autores, obras e discussões.
Todavia, ele faz um empenho, um esforço de sistematizar o conhecimento. Ele mostra logo no início do livro quais são os processos responsáveis pela emergência da modernidade, pela emergência da sociologia como objeto de reflexão da modernidade. Ele explica os fatores. Aqui eu fiz referência na aula passada à Revolução Industrial, à Revolução Francesa e, por fim, à Revolução Científica, qual seja o Iluminismo do século XVIII, que constitui uma versão aprofundada, intensificada do Renascimento do século XV, que foi um movimento muito relevante do ponto de vista da afirmação cultural, da cultura do antropocentrismo, que é a afirmação do homem perante Deus, perante o teocentrismo, ideologia que norteou grande parte da Idade Média com a literatura da ciência política sobre São Tomás de Aquino, vários autores que pensaram a Idade Média, porque era um período de fervor religioso, sobretudo do catolicismo. E aí houve uma preponderância do cristianismo na discussão política, a subordinação do poder temporal ao poder espiritual, e vastas obras, São Tomás de Aquino, também Santo Agostinho, enfim, vários autores que pensaram esse contexto. Um livro aqui eu fiz referência também, que eu tirei a foto e enviei para vocês, é a História do Pensamento Político, do Jean-Jacques Chevalier, tomo 1 e 2. O tomo 1, ele analisa a política na Idade Média, essa política religiosa, a primazia do poder temporal, do poder espiritual, né, a teoria do absolutismo do direito divino, quer dizer, o poder que é conferido por Deus ao rei. Portanto, o rei está consagrado abaixo de Deus. Estão me entendendo? Eu estou indo muito rápido? Estou fazendo um review da aula passada, uma revisão. Entendendo, professor. E... Quem falou, Igor? Não, eu estou falando. Acho que é o Felipe. O Felipe. Porque vocês não estão aparecendo e tal, ok. Quem é que está mais aí? O Alan e o Felipe, é isso? Eu acho que só não está, por enquanto, o Eduardo, o José, que falou que o computador, acho que a internet dele não está boa, e o Ocimar. Ok, você que está falando é o Felipe, né? Isso. Tá, ótimo, Felipe. Então, eu estou usando o pacote de dados, por isso que eu estou com a câmera desligada, vou ligar na hora que for apresentar, tá bom? Ok, sem problema, fica tranquilo. Aqui eu estou fazendo um review da aula para a gente poder entender melhor. Então, esses autores foram fundamentais. O Jean-Jacques Chevalier, também um outro livro aqui eu fiz referência, para conhecer bem essa política na Idade Média. É o Joseph Stryer, que é qual é o nome do livro? Enfim, eu tinha falado o nome do livro na aula passada, mas já esqueci. As origens medievais do Estado moderno, tá vendo? Que ele mostra o conflito, o poder temporal, o poder religioso. Então, esse período da Idade Média, gente, é o período da supremacia do poder dos reis, mas conferido, né? Legitimado a partir com uma conotação divina muito forte, né? Poder conferido por Deus, tá? A Tatiana está falando que o sinal está ruim, vou ficar sem um vídeo por enquanto para ver se melhor. Então, esse período do Renascimento, século XV, ele marca a emergência do indivíduo, né? Do indivíduo enquanto no campo das artes, né? Da literatura, enfim, você tem várias obras, né? Leonardo da Vinci, enfim, você tem um crescimento muito significativo das artes, da literatura, da cultura na Europa, né? Itália, né? Antiga, quer dizer, Itália se formou no século XIX, né? Mas era nas repúblicas, né? Enfim, nos territórios, que a Itália não era unificada, né? E que era o grande sonho do Maquiavel. Então, professor, tem até uma pergunta. Sim, depois eu rapidinho. só depois eu só vou terminar aqui o raciocínio. E aí, se você me permite, essas revoluções elas foram muito importantes para embasarem, para nortearem o pensamento sociológico. A Revolução Francesa, a Revolução Industrial, por conta da exploração dos trabalhadores, a Revolução Francesa, porque o rei perdeu a cabeça, né? O rei Luís XVI, é isso? Me corrija se eu estiver errado. Enfim, que ele até falava,
teve um rei que falava, o Estado sou eu, né, por causa da primazia do absolutismo, né, do absolutismo monárquico. Então, aí, as forças burguesas elas passam a preponderar, elas passam a vigorar, a afirmar o capitalismo enquanto força motriz do desenvolvimento das forças produtivas. E esse processo, a sociologia, ela passou a ler com diferentes visões de análise, diferentes percepções, ou seja, há uma sociologia voltada para a conservação, que é Auguste Comte, né, que é um dos precursores, foi o precursor, né, do pensamento sociológico. Eu recomendei para vocês a leitura de um livro clássico que está na bibliografia de um curso que eu ministrei na Universidade Federal Fluminense. Um dos livros chama-se Etapas do Pensamento Sociológico, de Raymond Aron. Não sei se vocês já ouviram falar nesse autor. Ele fornece também um livro grande, quase 500 páginas, assim, mas é maravilhoso a leitura. É muito sofisticado, assim, uma teoria bem rica e também muito bem escrita, né? Você tem enfim, não é só porque é um autor estrangeiro, temos autores brasileiros ótimos também, mas é um livro que vale a pena ser lido, porque ele sistematiza o conhecimento sociológico. Um outro autor também que consta naquela bibliografia é o Capitalismo e Moderna Teoria Social, o livro, cujo autor foi Anthony Giddens, né? Que ele escreve também, sistematiza o pensamento dos clássicos, Karl Marx, Max Weber e Emile Durkheim. E esses autores estão pensando cada um à sua forma, cada um à sua maneira. Quer dizer, o Marx pensando na totalidade, na economia, como uma força motriz do desenvolvimento histórico, né? As grandes navegações, enfim, você tem o século do comércio, no século XVIII, as forças burguesas que vão se configurando, se afirmando, né? A Revolução Francesa, houve várias correntes, a Revolução Francesa tinha várias correntes, né? A Montanha, enfim, você tem os radicais, né? Robespierre, Graco Babeuf, e essa corrente mais radical, mais socialista, com viés comunista, ela foi destronada, destroçada. Então, é muito importante que isso fique claro. E as forças burguesas, elas preponderaram. E o Marx, como um arguto observador histórico dos fenômenos que estavam acontecendo, ele pensou, enquanto, enfim, ele reflete sobre a economia, a filosofia, a política, a história, ele aglutinou toda essa teoria e escreveu o Manifesto, que evidentemente é um texto panfletário, mas não obstante o caráter panfletário que eu digo, eu não estou querendo dizer o tom depreciativo, tá? Foi porque foi o momento exigiu, né, que as classes trabalhadoras se unissem, fizessem um manifesto para divulgar os seus interesses, para divulgar a causa operária. E uma questão que eu não salientei na aula passada é o caráter universal do capitalismo. Olha aí a visão do Marx, ó. É a globalização. É a globalização, quer dizer, a primeira globalização foram as grandes navegações, né? Que no século XV, enfim, descoberta da América, a discussão da antropologia que a gente viu na aula tão bem com a exposição da Ábia e do Felipe, né? Então, essa discussão antropológica, né, de desbravar o mundo novo, isso permeia também permeia a reflexão da qual Marx se vale, elabora. E, no século XVIII, no contexto da razão, do iluminismo, da supremacia da razão, o Marx ele pensa, né, em 1848, ele elabora esse manifesto para disseminar a causa operária, a causa dos trabalhadores que são usurpados, são espoliados, são explorados, né? E ele também subverte o método hegeliano, né, que é o hegelianismo, tá? Que é a filosofia idealista clássica, a dialética hegeliana. Isso eu vou explicar melhor quando os expositores, eu acho que vai ser o Eduardo e o outro colega, que vão apresentar o texto e o José Alencar. Isso, da ideologia alemã. Isso, que é um texto que eu reconheço que não é um texto muito de fácil compreensão, né? Ele tem um rigor metodológico, ele é mais denso do que o Manifesto. O Manifesto é um texto mais simples, mais direto, né? Objetivo, né? Tem esse caráter de divulgação mesmo, de panfleto, né? Mas a ideologia alemã, a obra na qual Marx elabora com mais consistência, com maior rigor, o método histórico dialético. Para elaborar esse método histórico dialético, ele contrasta, ele contesta, ele enfrenta o hegelianismo, né? O hegelianismo
o Hegel, a filosofia do direito de Hegel, né, que é a visão abstrata da filosofia, o que olha para a abstração e não se preocupa com o concreto, com o que é factível, com o que é real, né? Então, é por isso que eles promovem, né, eles fazem essa reelaboração, Marx e Engels, da dialética hegeliana, né, que resulta aí numa filosofia histórica, tá? Pensando a filosofia, o materialismo histórico enquanto ciência da história e o materialismo dialético enquanto filosofia da história. Então, ele rompe com esse sistema de Hegel, com os jovens hegelianos, né? E com o idealismo também, tá? Pois havia uma visão pequeno-burguesa, uma visão liberal-burguesa. Então, o Marx ele vira de cabeça para baixo essa teoria abstrata e elabora o materialismo histórico dialético, partindo do concreto, partindo do homem no seu meio social. Então, ele toma partido, tá claro? O Weber não toma partido. O Weber fala, olha, temos as nossas preferências, mas o cientista ele deve analisar com distanciamento os fatos, né? Imparcial, como a gente vai ver depois na obra Ciência como Vocação. Gente, esse curso, não é porque o curso, enfim, essa literatura é excelente. Se ela for bem passada, é ótimo. É um curso que precisa ser lido, vocês têm que ruminar, aproveitar o máximo possível, né? Eu ia até pedir para vocês começarem, para a gente começar pontualmente 2h30, né? Porque a gente já tem pouco tempo, né? Então, tentar sermos mais britânicos, fazer esse esforço, né? É porque tinha um professor que falava, né? A pontualidade brasileira e a pontualidade britânica. Mas, enfim, para a gente tentar começar na hora, porque né, para a gente poder aproveitar o máximo possível. E essa discussão, ele está contestando, ele parte do concreto, ele parte do real, ele parte da realidade, ele parte das condições de classe, da exploração. Então, a sociologia de Karl Marx, ela toma partido sim. Ela está devotada a transformar socialmente, transformar a realidade social. Entendeu, Abel? Você conseguiu entender, Abel, essa coisa do método? Por isso que eu falo, gente, método é tudo na ciência. Se você não tem método, você não faz trabalho, você não escreve artigo, você não faz dissertação, não faz tese, não faz absolutamente nada. Aí vira achismo, coisa de Facebook. Ó, eu vou lá, eu acho, eu falo o que eu quero, entendeu? Não é isso, você tem que ter um método, tem que ter um rigor, tem que ter uma elaboração, tem que ter um mapeamento da literatura. Isso é que é método. O método é o todo, o trabalho acadêmico ele é o todo. Né? Eu costumo citar o exemplo, eu sei, enfim, não sei se vocês vão gostar, mas é o exemplo que eu tenho. Da escola de samba. Você tem alegorias e adereços, você tem mestre de sala e porta-bandeira, você tem a bateria, que é o coração da escola, tem lá o cara que está cantando, enfim. E se acontece, você está lá no carro, enfim, tá tudo, aí daqui a pouco o carro despenca, aí a pessoa cai. Entendeu? Aí, quer dizer, aí o jurado está lá vendo a escola, olha, cadê a harmonia? Quer dizer, não tem. O trabalho científico ele tem que ter uma harmonia, ele tem que ter uma cadência, ele tem que ter uma coerência. Uma hipótese que é levantada, que é testada, ela deve ser comprovada, retomada nas conclusões. Então, é muito importante que vocês façam um esforço de decodificar o texto. Eu sei que vocês estão vendo isso de primeira vez, não são da área das ciências sociais, mas isso não vem ao caso. Como eu falei, o esforço não importa ser gênio, eu nunca fui, eu sempre me achei eu sou muito crítico em relação, né? Eu nunca me achei bom, eu sou muito crítico e sempre procurei aprender. Então, eu acho que o esforço na minha opinião, é 95%, entendeu? Não tem essa, se você se esforça, uma hora a bola entra, né? Então, tem que fazer esse esforço de leitura, sistematização. E, acima de tudo, é ler como os autores escrevem. Não é só ler o texto, o manifesto é isso, não. É tentar pensar como ele formula o argumento dele. Olha só, como é que ele formula o argumento dele? Olha, ele vai na história, olha, ele cita outros autores, olha o método dele, como é que ele escreve. Então, é isso. Quando vocês futuramente derem parecer de revistas, parecer de artigos acadêmicos, aí você tem que analisar, vocês precisarão analisar o artigo como um todo, se tem uma cadência, se tem uma coerência, se tem um método, se tem uma questão de pesquisa, se o artigo está mal escrito, mal acabado, não tem coerência, o autor não diz nada, o autor enche linguiça, o autor não dialoga com a literatura, quer dizer, é só ele falando para ele mesmo. Então, é muito importante esses quesitos. E isso vocês estão tendo, espero, na disciplina de metodologia. Então, por isso que é muito importante o método. Eu sei que não é fácil o método, né? Não é fácil, mas eu mandei para vocês manuais, alguns textos que explicam a questão metodológica, né? Para que vocês possam ficar mais munidos dessa literatura. Aquele artigo que eu mandei para vocês, por que ciência é diferente de opinião,
Aquilo é muito simples, aquele artigo, ele é muito direto, e ele explica como é que é feita a ciência. Você tem que comprovar, você tem que ter uma hipótese, tem que ter uma questão, e tem que ter uma... Por exemplo, essa coisa do coronavírus, para testar a vacina, precisa passar pelos pares. Os caras estão escrevendo o artigo, ó, ainda não foi avaliado pelos pares. Então, a ciência ela é legitimada pelos pares. Ela consegue ter o estatuto de ciência, de trabalho reconhecido, se ela é legitimada, avaliada pelos pares, tá? Então, vou explicando aqui, o método do qual se vale o Marx é histórico dialético, né? Filosofia da história, materialismo histórico dialético. O homem, para ele, na sociedade comunista, quer dizer, a revolução só será possível a partir do momento em que o homem toma consciência de si, a partir do momento em que o homem se torna total, né? É livre das alienações, das mutilações que são impostas pela divisão do trabalho. Por exemplo, o Durkheim ele tem uma visão positiva da divisão do trabalho, né? A divisão do trabalho vai conduzir à solidariedade. Já o Marx não. Ele vai falar na divisão do trabalho, o que você tem? Você tem o campo, que é o lugar do isolamento, e a cidade, né? Que é o lugar da agitação. Enfim, você tem essa divisão, né? O explorador, o explorado, o opressor e o oprimido. Então, a divisão do trabalho e a propriedade privada, né, são a mesma coisa, né? E, ao mesmo tempo, o conhecimento ele é apropriado privadamente. Você tem a elite, ela detém o conhecimento, né? Ele mostra, né? Você tem um processo de apropriação do conhecimento, né? Quer dizer, a elite ela tem um poder científico, perdão, a elite não, a burguesia, esse é o termo que ele usa, os proprietários dos meios de produção. Eles têm o conhecimento científico, eles têm o Estado, né? A burguesia, perdão, tem o Estado, que é instância de representação dos seus interesses. A burguesia ela tem o conhecimento, ela tem todos os meios de produção, então por isso ela domina. Ou seja, qual é o argumento central do Marx? É a economia. A economia ela submete as relações sociais. Ela é o todo, ela é a luz que ilumina tudo. Então, por isso que o Marx vai ser posteriormente muito criticado pelo Weber, pelos seus contemporâneos, por uniformizar as relações sociais. Eles vão falar, olha, Marx, você uniformiza tudo, nem tudo é economia. Você tem a política, você tem a religião, você tem outras esferas da vida que podem ser analisadas independentemente. Independentemente. Tá? Então, essa leitura da divisão do trabalho, que o Marx faz na ideologia alemã, que a gente vai ver mais à frente, é a divisão, né, entre a cidade e o campo, é o século do comércio, um século XVIII, são as grandes revoluções que ele vai citar, a Revolução Inglesa de 1688, a Revolução Gloriosa da Inglaterra, que promove a afirmação das forças do parlamento perante o rei, perante as forças da burguesia. A Revolução Francesa, que corta a cabeça do rei e afirma um Estado liberal, moderno, essa versão acabada que nós vemos, o Estado liberal, representativo, democrático, não obstante os problemas, né, de financiamento de campanha, de cada vez mais, enfim, isso é outra história, né? De um Estado que um Estado que é apropriado privadamente, que é uma plutocracia, né? Mas, enfim, isso é outra história. O que o Marx está pensando nesse contexto é o processo de construção dos Estados nacionais. E essas revoluções burguesas elas foram centrais, a Revolução Industrial, a Revolução Francesa e a Revolução Científica, o Iluminismo do século XVIII. Tá? Foram centrais para afirmar uma nova visão do Estado, né, da modernidade. E o Estado, acima de tudo, o que acontece? Eu citei para vocês um autor na aula passada, que é Reinhard Bendix. Ele é weberiano, ele tem uma matriz de análise weberiana, mas ele mostra muito bem como se deu o processo de construção do Estado Nacional no século XVIII, século XIX. Tá? O que ele diz? Ele fala o seguinte, o Estado-nação, ele resulta de quê? Do desdobramento do patrimonialismo e do patriarcalismo. Tá? O patrimonialismo enfim, é quando o rei, né, ele se submete, ele confunde a esfera pública com a esfera privada, tá? Não há uma diferenciação. Isso tem vários exemplos hoje na vida ordinária, na vida cotidiana. Isso eu posso citar na política, enfim. Você tem exemplos disso em concursos públicos, quando você tem alguns mais favorecidos que outros. Isso acontece, infelizmente, tá? Enfim. Você tem algumas coisas escabrosas que acontecem, infelizmente, né? Não estou aqui, é porque nós, enquanto cientistas sociais, temos que ser
A ciência social, ela constrange, ela levanta dúvida, ela não tem certeza, tá? Então a gente tem que sempre questionar, né? Ou seja, por que uma criança, assim que ela nasce, uma bebê, uma menina, ela ganha logo uma boneca da mãe? Para quê? Ó, você vai ser mãe, você... E às vezes ela não quer ser mãe, entendeu? Ó, não quero ser mãe, eu quero ser solteira, enfim. Então, você tem essa coisa da socialização, né? Ela está incrustada, né? Essa coisa das convenções, das regras. Então, o que as ciências sociais fazem? As ciências sociais contestam essas dimensões, né? Eu cito esse exemplo de concurso, enfim, porque isso para mim é muito latente, sobre o que é ciências sociais. Por quê? Porque às vezes você tem todo um rito de procedimento, de legalidade, de burocracia, né, de um ritual de universalismo de procedimentos, que todos são iguais perante a lei, mas que no final todo mundo sabe qual é o cara que vai passar. E não necessariamente o cara tem a competência técnica, ele tem a competência meritocrática, ele estudou, ele tem publicações, enfim, para poder ter... eu estou citando esse exemplo porque isso acontece com vários de concurso. Eu não estou generalizando, tá? Eu só estou citando exemplos. Por favor, não me interpretem mal, tá? É o exemplo que eu tive, que me apareceu agora. Então, por que isso acontece? Então, as ciências sociais, enquanto cientistas, a gente tem que problematizar, olha, por que isso está acontecendo, né? Quais são os fundamentos, quais são os interesses subjacentes a isso, né? Por que há toda uma carapaça formal, legal, e por trás isso não é... enfim, isso não é cumprido, né? Esse rigor, esse universalismo de procedimentos, que de fato todos são iguais perante a lei, né? Que as regras são iguais para todos, né? Então, por que uns são mais iguais que os outros, né? Então é isso, é essa ideia de contestar, tá? Só o que eu estava dizendo, o Estado-nação resulta de um desdobramento do patrimonialismo e do patriarcalismo, ou seja, da distinção, da diferenciação entre a esfera pública e a esfera privada, tá? Já que na Idade Média, como eu ressaltei, o rei, uma vez que ele é imbuído, ele é provido da autoridade política absoluta e do poder econômico, né? Este poder econômico fundamentado no monopólio da propriedade da terra, né? O rei, na Idade Média, ele era pessoa e chefe de Estado, quer dizer, ele não diferenciava a vida privada do recinto público, né? Ou seja, o lugar de tomada de decisões públicas, o recinto, né? O reinado, enfim, né? Ele ali tomava decisões da alçada doméstica também, né? Então a gente isso vê muitos exemplos na política, de nomeações, o militar tal nomeia a filha para a burocracia tal, né? O indivíduo que fala, olha, vou fazer a nova política e fecha com o centrão, né? Que é o que há de mais atrasado e obsoleto e arcaico na política brasileira. Então há inúmeros exemplos disso, né? De patrimonialismo, de apropriação do privado, do público pelo privado, tá? Então, essa é a evolução da cidadania, quer dizer, ela pressupõe o quê? A evolução da cidadania, a construção do Estado moderno, né? A construção de uma estrutura política racional, burocrática, legal, pautada no mérito, no procedimentalismo e até no direito, depois quem é do direito aí pode me ajudar, no discurso jurídico legal, né? De que todos são iguais perante a lei, né? Na igualdade abstrata. Então, a evolução da cidadania, ela pressupõe o quê? A despersonalização da autoridade governamental. Quer dizer, despersonalização por quê? Porque vai haver uma separação entre o poder público e o poder privado, tá? Isso vai convergir para uma mudança da composição da comunidade política que vai dar origem ao Estado moderno, ok? Então, o Estado moderno, gente, ele resulta... Por que eu estou falando disso? Porque tanto Marx como Weber e Durkheim, eles estão passando por esse processo de transformação do Estado, tá? Porque as forças burguesas venceram, né? Mas elas disseminaram o ideal igualitário, de que todos são iguais perante a lei. E aí os pobres perceberam, falaram que não. Olha, isso aí é uma balela. Por que são iguais? Iguais, não. Nós não temos educação, né? Não temos a educação como um direito social básico, né? Então, é muito importante que a Revolução Francesa, né? Quando ela cria uma condição de igualdade abstrata, né? As classes socialmente abastadas, elas passam a não ser mais responsáveis pelas classes mais pobres, tá? Tem um termo, enfim, na academia que... Isso é uma coisa pessoal, tá? Que, enfim, acadêmicos que falam classe subalterna, eu não sei, eu acho isso de um pedantismo, de um preconceito brutal. Eu acho que você pode usar outros termos. População vulnerável, população mais... Enfim, você pode usar outros termos. Eu acho que esse termo subalterno, enfim, é só uma questão minha pessoal, porque teve um trabalho que eu vi que tinha isso, enfim.
Então, o que acontece com a Revolução Francesa, que cria essa condição de igualdade abstrata, as classes socialmente abastadas, né, os ricos, eles não são mais responsáveis pelas classes mais pobres. Então, essa disseminação do ideário igualitário pela Revolução Francesa faz com que todos sejam capazes, hipoteticamente, de realizar suas aspirações. No entanto, percebendo que essas condições de igualdade somente favoreciam as classes superiores, já que essas classes podiam usufruir, gozar da riqueza socialmente produzida, os pobres, os mais vulneráveis, conscientes de sua condição econômica, né, eles passam a reclamar pelo direito de associação, ou seja, pelo direito de reunião, pelo direito de voto, pelo direito de ter o acesso a uma educação básica, né, e que isso se tornou um dever de cidadania reforçado por todos os poderes do Estado moderno. Então, o que eu estou falando, gente? Essa revolução do Estado moderno, da construção do Estado, da afirmação da burguesia, da afirmação dos direitos de cidadania, isso se consubstanciou na transição do século XVIII para o século XIX, né, na Europa. Tá? A nossa revolução, a nossa construção do Estado no Brasil, ela só ocorreu na década de 30, com Getúlio Vargas, num país escravocrata, de tradição escravocrata, agrário, primário exportador, com a população escrava, majoritariamente, e um país que foi o último a abolir a escravidão, uma coisa vergonhosa, né? Enfim, e que tentou o máximo possível burlar as leis contra a escravidão, né? A nossa elite do Império, enfim, a nossa elite aristocrata, né? A gente vê o exemplo isso hoje do trabalho. Quer dizer, eu estava vendo uma reportagem aqui que eu não deu para ler ainda, mas o pessoal, os trabalhadores de aplicativo, quer dizer, os caras entregam comida de R$200 e comem comida, enfim, comem bolacha, porque os caras não têm tempo para comer, tem que fazer dinheiro, tem que sobreviver. Essa é a realidade, né? E fica no corre-corre, chega a trabalhar 14 horas por dia, porque o dinheiro que os caras recebem não é. E essas empresas dominando, essas grandes corporações. Aí vem o papel do direito, vem o papel de como regular as relações sociais. Quando eu falo do mercado, gente, do Polanyi, do mercado autorregulável, é isso. Se você não tem um mínimo de ingerência do Estado, a sociedade ela fica fadada a um robesianismo, entendeu? Da lei do mais forte. Então é muito importante. Eu não estou fazendo apologia aqui do Estado, enfim, eu sei que cada um tem a sua visão, um mais é liberal, outro é mais conservador. Eu sou democrata, mas é importante para o esgarçamento do tecido social, né? Por exemplo, se não tivesse agora o auxílio emergencial, o Paulo Guedes, por ele, não teria, porque eles demoraram muito para aprovar, né? E depois falaram que foram eles que aprovaram e tal. Então, você cria um caos social, exatamente, saque, o pessoal não tem de comida, vai fazer o quê? Vai pegar, enfim, vai saquear o supermercado, que é o que, infelizmente, acontece. E é uma forma até dos capitalistas forjarem um consenso para proteger suas propriedades, né? Então, que essa pandemia nos faça pensar, rever o modelo de desenvolvimento que a gente quer. Será que é só dinheiro? Será que vale a pena, sei lá, o banco ficar por ano ganhar... Sei lá, os caras nem sabem onde vão botar dinheiro, entendeu? Eu não sei, eu acho que cada um tem uma visão sobre o dinheiro, né? Eu não sou materialista, acho que é importante, lógico, você tem que viver, sobreviver, mas eu acho que não precisa tanto, dá para você fazer alguma coisa assim, né? Não sei, às vezes, porque o dinheiro ele vira ação, como é que fica no mercado, vai rendendo aquilo dali, rendendo, e o Estado, né, da dívida pública fica devendo, né? Tem que remunerar com juros altíssimos, né? E é um sistema que a gente pode repensar no mundo, né? Para a gente pensar essa questão das desigualdades, que esses caras estavam pensando aí. O Rousseau, no século XVIII, o que ele falava? Olha, é preciso aproximar os extremos. Por quê? Você não pode ter nenhuma oligarquia, né, rica, opulenta, né, e, por outro lado, uma camada, vastos contingentes populacionais, uma população enorme em condições de miséria, enfim, como é que eu posso explicar? É um outro termo que eu esqueci. Em condições de miséria absoluta, sem poder se alimentar, que é isso que a gente vê no mundo. As pessoas não têm saneamento básico. No Brasil, né, você tem uma população, metade da população vive, né, sem esgotamento sanitário, né? E agora aí aprovada a lei do saneamento, vamos ver se realmente o mercado privado vai alavancar o setor privado, mas é uma questão. Eu acho que essa pandemia ela nos colocou questões para a gente pensar como é que vai ser o pacto redistributivo, como é que vai ser a relação capital-trabalho, como vamos forjar formas de proteção social para inviabilizar o caos, para inviabilizar
para minimizar a possibilidade de irrupção do esgarçamento do tecido social, né, que é o que a gente vê, enfim, de desemprego, porque teve uma declaração do presidente da XP, XP é uma grande corretora, né, para quem investe, para quem pode investir e tal. Ele falou, não, o coronavírus já passou, não vai pegar mais a classe média. Entendeu? Eu li aqui no Dali, a gente que estuda um pouco ciências sociais, aí você vê, pô, o que ele está querendo dizer? Tá, a classe média não vai matar, mas vai matar os pobres agora, então tá tudo bem. Para ele, na cabeça dele, o coronavírus já, enfim, já fez o que tinha que fazer. Então é só é para a gente poder ler criticamente as coisas que a gente recebe, sabe? É muito importante, né? Então, como pensar aí um contrato novo, generoso, né? Um contrato mais que é na linha do Rousseau, é exatamente isso que a gente está discutindo. Como pensar um contrato novo, uma repactuação da sociedade e do contrato civilizatório. Só para terminar, né? Então, essa emergência do Estado-nação, século XVIII, XIX, né? Isso mostra o quê? O papel do direito de educação, né? Da afirmação da educação, que a nossa Constituição de 1891 se negou, né? A prover a educação básica, né? E esse direito de participar da comunidade política do Estado-nação, ele se contrapõe a uma cidadania de segunda classe, né? Então, houve essa revolução na Europa. De fato, essas revoluções elas criaram certas condições, apesar de ser uma revolução burguesa, mas o Estado, via reivindicação dos pobres, passou a prover a educação básica, né? Educação para as populações. Então, uma outra questão, né? Só ressaltando aqui, a Europa medieval, né, ela caracterizava-se pelo quê? Pela predominância de instituições como o patriarcalismo, né, e o feudalismo. O que é o patriarcalismo? Né? É a autoridade absoluta do governante, do rei, que está consagrado, entretanto, abaixo de Deus e, portanto, subordinado à lei divina. Tá? Então, há toda uma literatura para isso. Aquele livro que eu citei para você, do Jean-Jacques Chevalier, como é que é? História do Pensamento Político, ele fornece no tomo 1 toda essa discussão. São Tomás de Aquino, enfim, vários autores que estão pensando a política clássica, nesse período clássico, né? O próprio Santo Agostinho, enfim. Então vale muito a pena vocês podendo, tendo tempo. Aqui eu estou sintetizando, tá, gente? É o que eu posso fazer, dentro do possível, tá? Então, o patriarcalismo é isso, é a autoridade absoluta do governante que está consagrada abaixo de Deus e subordinada à lei divina, né? E essa visão vai mudar quando? Quando Maquiavel, né, com o pensamento de Maquiavel lá no século XV, né, que é tentar reafirmar o indivíduo perante Deus, né? Por isso que o príncipe, entendeu? Por isso que o príncipe separa a moral da religião. O príncipe quer conseguir o poder, se for necessário matar a mãe, matar a família, matar os aliados, ele vai fazer. Ele é pragmático, entendeu? E a gente vê isso na política hoje. Não morte, necessariamente, mas o pragmatismo, entendeu? Para conseguir certas coisas, o que eu faço? Eu faço aliança com setores que, enfim, que não necessariamente apoiam a minha causa, mas eu tenho que conseguir a minha causa. O que foi o governo Lula? Ele fez política de erradicação da pobreza, mas teve que se aliar aos segmentos mais arcaicos, parasitários e reacionários do capitalismo, né? Que apoiaram a ditadura militar. Tá claro? Então, é isso. O feudalismo é o quê? As relações de reciprocidade entre o governante e os seus vassalos, né? E, portanto, cabe à autoridade, né, a função de proteger e garantir o bem-estar aos seus vassalos, concedendo feudos, né, incorporando aos feudos já existentes. E os vassalos, por seu turno, eles devem o quê? Garantir juramento, fazer um juramento de fidelidade e prestar obediência ao governante. Tá claro? Então, eu só estou explicando essa transição da Europa medieval, né? Essa transição, esse contexto de patriarcalismo, de feudalismo, onde havia quer dizer, o rei era a mesma coisa, era pessoa e chefe de Estado, ele não distinguia o público do privado, né? Isso é uma grande discussão que vai ter no pensamento social brasileiro, pensamento político. Depois, se vocês quiserem, sei lá, eu posso até pensar um curso futuramente para isso, se vocês tiverem paciência comigo, mas enfim, futuramente a gente pode pensar até um curso nisso, né, para vocês entenderem o pensamento social brasileiro, como essa discussão ela penetra no Brasil, na nossa formação. Por que hoje a gente tem a cultura da carteirada? Por que hoje o desembargador chega, você é isso, você é aquilo, e aí pega lá o papel, rasga? Porque a gente tem essa cultura do bacharelado.
É o bacharelado, é o camarada que é formado em Coimbra, em Direito. Ele acha que ele pode tudo. Ele vem lá de Portugal para cá, ele é filho de um senhor de terra, e a gente tem essa cultura do bacharelado, de humilhar o negro, humilhar o pobre, porque a gente acha que essas pessoas são inferiores. É exatamente isso, é a cultura da carteirada. Tem um antropólogo, Roberto da Mata, que eu mandei para vocês aí, eu mandei várias coisas, que eu penso, eu sei que, não sei se, enfim, eu mando porque eu acho importante para a formação de vocês, né? E é meu jeito, gente, enfim, paciência, porque eu acho importante para vocês guardarem, enfim, por mais que não dê para ler agora. Que ele fala assim, você sabe com quem está falando, que é o livro Carnaval, Malandros e Heróis, que essa é a cultura que a gente tem no Brasil. Ó, eu mostro aqui, ó, eu sou o juiz, eu sou não sei o quê. É isso, é a cultura de um país escravocrata, de um país racista, de um país, de uma elite que realmente ela tem esse ranço de subordinar o outro, de humilhar o outro. Tá claro? Então, é só mais ou menos isso que eu queria explicar da coisa da transição, da evolução, da modernidade. Então, esse período, gente, século XVIII, século XIX, é central, porque você tem a construção da estrutura do Estado burocrático. É o Estado que vai se tornando menos pessoal, entendeu? São as relações que estão se tornando mais relações pautadas no universalismo de procedimentos. O que é isso? No mérito, na racionalidade, na técnica, na eficiência, na competência técnica, e não em relações pessoais. Tá? Eu não estou dizendo que no Brasil isso acabou, muito pelo contrário. Isso no Brasil foi implementado em 30 com a Revolução Modernizante de Getúlio Vargas, né? Que ele criou o DASP, Departamento Administrativo de Serviços Públicos. Mas só que as elites arcaicas elas permaneceram incrustadas no aparato do Estado. Tá? Agora, na Europa, essa revolução foi século XVIII, século XIX. Né? Direitos civis, direitos políticos, direitos sociais. Né? Aqui no Brasil foi tudo inverso, porque na colonização o escravo tem direito civil, ele não, ele é coisa, ele não é pessoa. Quer dizer, tem direito político? Muito menos. Tem direito social? Claro que não. Entendeu? Então, o Brasil aqui, a ideia de direitos sociais emergiu nos anos 30, com Getúlio Vargas, apesar de ser um governo autoritário. Quer dizer, ele castrou os direitos civis, castrou os direitos políticos, mas forneceu direitos sociais. Olha só como estudar o Brasil é uma coisa de louco. Por isso que eu sou apaixonado pelo Brasil. Eu fiz uma tese de meu livro sobre o Brasil, porque eu gosto muito. Porque é loucura, entendeu? Por isso que é importante a gente ler, né? Para vocês entenderem. Eu espero que eu não tenha confundido a cabeça de vocês, só foi um panorama, né, para fazer, porque como eu falei no início do curso, eu costumo relacionar as coisas. Minha cabeça funciona assim. Fazendo relações, a gente vai ali, vai aqui, mas tenta dar uma cadência, dar um arranjo, né, para os argumentos. Então, essa foi a explicação do Marx. Mas isso a gente vai retomar na próxima semana. Vamos retomar o Weber, vamos retomar o Durkheim com muito cuidado, com muito zelo, para que vocês possam absorvê-los da melhor forma possível. Eu espero... Ficou claro, gente, o que eu falei até agora? Vocês conseguiram entender? Foi muito rápido? Podem falar, gente, não tem problema não, por favor. Não, professor. Rápido não, mas é muito conteúdo, então eu acho que a gente precisa de um tempo para ficar depois refletindo sobre tudo isso. Mas não está sendo rápido não, está sendo tranquilo. Sim, porque a gente tem a coisa do tempo, né? Mas enfim, eu acho que deu para... Ábia, você conseguiu entender mais ou menos, Ábia? Tá com o telefone não, o áudio desligado, o som, como é que é? Desculpa. Eu estou anotando, pontuando as coisas que eu preciso dar uma lida mais pesquisada, mas eu tô pontuando. Mas deu para pegar um pouco, Aber? Deu para entender um pouco Marx? É questão de método, entendeu? É porque cada um tem uma visão de mundo. Sociologia é isso, eles tentam, eu já falei para vocês ontem, né? Eles tentam seduzir os leitores, cada um tem uma visão. E aí cabe a você, né? Por exemplo, tem gente que vira weberiano, tem gente que vira marxista e acabou, entendeu? E tem gente que, né? Então, cada autor eles têm uma sedução, cabe né? Quer dizer, o docente incorporar cada um deles, né? E tentar transmiti-los da melhor forma possível, né? Então, por isso que depois das aulas eu fico morto, porque eu fico que nem como é que diz a gente Enfim, deixa pra lá, não vou ficar falando isso, mas porque é isso, realmente você vai e tenta, né? Ocimar, tudo bem, Ocimar? Você entendeu, Ocimar? Opa, professor, beleza. Eu tô anotando aqui, mas essa última parte eu gostei muito, quando você falou aí da questão do feudalismo, da parte que envolve aí os vassalos, o patriarcalismo, né? Então, assim, é uma compreensão da história, porém, para mim, eu percebo que a nossa cultura, ela absorveu muito de tudo isso, né?
E quando você... Está ouvindo bem, professor? Claro, claro. A nossa cultura absorveu muito de tudo isso. Quando você falou aí de Coimbra, dessas... eu diria assim, daquilo que se absorveu do manda quem pode e obedece quem tem juízo, na verdade é isso que a gente vive hoje, né? E aí a gente percebe o quanto a gente precisa entender toda essa parte da história, dessa metodologia toda, para que você possa ter uma compreensão mais geral, né, de tudo, né? Claro. Você viu a mulher lá, só para citar o exemplo, para terminar, é aquela que falou, meu marido é engenheiro, é melhor do que você viu ela falando, e o cara que ela estava falando, da vigilância, o cara tinha doutorado, entendeu? Tinha doutorado. Ficou na dele, e o cara ficou na dele, não deu carteirada, o cara ficou na dele, e ela foi lá toda arrogante. No Rio de Janeiro isso, eu vi. Entendeu? Misericórdia. E é isso, cara. Infelizmente, a gente tem porque eu acho assim, cada um tem uma visão de mundo, mas a gente tem que tentar respeitar o outro. Eu penso assim, essa coisa da academia, eu tenho uma visão. Eu gosto, o rigor, eu valorizo muito. Mas eu acho que aqui é o que a gente deixa, entendeu? Daqui a gente não leva nada, não leva nada. A gente tem nossos defeitos, né, enfim, né, como ser humano, mas isso é fato. Daqui não leva nada, não adianta. Se você é premiado, você é isso, é aquilo, não adianta. Eu acho que você tem que transmitir o conhecimento, né? E tem que partilhar, porque é difícil, é complicado. O ser humano é uma caixinha de surpresa. Professor, só um detalhe, assim, a gente percebe, assim, mesmo pessoas que não têm esse hábito, né, de até, de repente, sei lá, humilhar, de pisar nas pessoas, mas na hora que ele assume determinada função, às vezes um cargo qualquer, e aí ele muda completamente, sei lá, sabe, parece que incorpora algo assim, e ele passa a agir de forma completamente diferente, sabe, trazendo de volta aquilo que muitas das vezes ele não fazia, mas que agora ele passou a fazer em função daquilo que ele exerce naquele momento. Isso é muito comum, até mesmo no ambiente que eu trabalho, né, lá do Banco do Brasil, que tem gerentes e gerentes, superintendentes, né, diretores, etc. Pessoas que você viu aqui um pouquinho mais embaixo, agora, quando eles galgaram uma posição melhor, ele mudou completamente, sabe? Então, isso não sei se é cultural que a gente fala, mas, rapaz, é uma situação complicada isso, né? Não, é complicado. O Brasil realmente é um país, assim, do ponto de vista de estudo empírico, não faltam dados e evidências para a gente. É fascinante desse ponto de vista, né? Mas de um outro olhar é muito lamentável, né? Então é isso, gente. Eu queria passar a palavra para o Felipe, ele vai fazer uma apresentação, né, breve para a gente poder discutir do Marcel Mauss, porque o Mauss, gente, ele foi sobrinho do Durkheim, né? E aí teve muita influência do pensamento do Durkheim na criação, na elaboração teórica do Mauss, né? É um texto que eu acho que vocês não acharam muito fácil, né? Mas eu recomendo, quando vocês puderem, lerem até a introdução do livro, porque quem faz a introdução, eu acho que é o prefácio, a introdução, é o Claude Lévi-Strauss, que é um grande antropólogo, né, francês. Ele faz uma bela introdução, bela apresentação da obra do Marcel Mauss, tá? Ele explica ali, quando vocês tiverem tempo, tá? Sobretudo para quem quiser mais enveredar para a área de antropologia, eu recomendo muito. Ler a introdução do Lévi-Strauss, né? Que foi feita, tá aqui na página, porque eu li antes de preparar, né? Algumas semanas, e ele faz tem um prefácio, né? Introdução à obra de Marcel Mauss. Ele mesmo, é a partir da página 11, entendeu? E é um pouco grande a introdução, vai até a página 44, mas vale a pena, é muito significativa, expressiva, né? Mostra o conceito que ele explora de fato social total, que é explorar a totalidade, né, das relações sociais, a cultura, a religião, né, os mitos, enfim. Então, a antropologia tem muito essa dimensão, né, do homem à cultura, tá? É muito... E o que eu gostei do texto do Laplatine, né, do François, né, que ele explica também, ele mostra o Rousseau, né? Ele faz esse diálogo com a filosofia política, né? Quer dizer, os caras que vão explorar, mas eles não entendem a sociabilidade natural do homem, né? Então, Felipe, você puder contribuir assim, tranquilo, Felipe, fala o que você... Porque eu vi que eu acho que você não tinha... porque eu mandei para vocês eu mandei para vocês, acho que foi do roteiro, né? Mas eu achei até injusto, porque eu coloquei você e você já tinha acabado de apresentar um texto. Eu peço desculpas, entendeu? Eu era para ter dado um intervalo, porque realmente eu não sabia. Porque essa coisa de alunos que desistiram, entendeu? Aí eu tive que me reprogramar. Então, tá bom? Sem problema. Enfim.
Professor, eu sou adepto da teoria de que não existe coincidência, sabe? E eu fui até 4 horas da manhã lendo e fazendo porque eu fiquei encantado. Não é que eu achei difícil, eu achei brilhante, sabe? Porque até para a gente iniciar a dissertação em si, o seminário, imaginem vocês que nesse texto a gente discute algumas coisas que a gente faz e essas coisas que a gente faz, a gente não se recorda da onde foi a origem que fez com que nós pensássemos em fazê-las. Então pensem o seguinte, por que a gente dá presente no Natal? Você vai ter uma explicação, você tem ali, você vai atrelar necessariamente a um costume religioso. Mas vocês já pensaram em por que no Rio Grande do Sul, durante a formatura, você entrega um presente? Por que no estado do Distrito Federal você não entrega um presente quando tu vai na formatura? Ou por que os padrinhos de casamento têm que dar presentes mais caros? Vocês já pararam para pensar nesse tipo de situação, nesse tipo de circunstância? E dessa ideia do presentear, ela vem atrelado numa percepção que ela se exige somente de uma resolução contratual, quer dizer, de uma ação e contraprestação. Então, como prefácio daquilo que a gente vai abordar por meio de Mous, eu apresento essas indagações iniciais, porque aqui ele vai discutir a ideia da dádiva, do dar e receber, e a ideia de uma prestação e uma contraprestação, que ele analisou na Polinésia, que não necessariamente deriva de uma norma ou de um contrato. Em certo ponto, ele vai tocar sobre uma verificação onde a coisa dada imbui-se de um espírito chamado de Hall. E, assim, é muito interessante, o texto é brilhante. Eu, particularmente, para quem não leu, eu recomendo que o faça, porque daqui a gente consegue ter uma percepção que vai devagar para outras prismas, outros ramos, outras cadeias. No trabalho, eu fiz uma conexão com a teoria do direito obrigacional. Então, eu utilizei tanto o texto nesse viés antropológico, social, e eu trouxe também algo de direito. Então, eu trouxe para vocês o que a gente vai falar de responsabilidade civil, teoria da obrigação e teoria do pagamento, fazendo um link entre Mous e o direito obrigacional brasileiro. Outro ponto interessante é que Mous, lá na primeira apresentação, ele dialoga com Malinowski. Né? Na época, eu nem sabia que o nome dele era Mous, que se pronunciava assim, depois que eu fui pesquisar que era francês, e aí eu vi que eu estava pronunciando errado, então peço perdão na primeira aula, que realmente errei. Eu também pronunciei errado vários aqui. Peço perdão. Agora, o francês realmente eu não domino, então eu não tinha nem ideia, falei mal, peço desculpa, realmente não sabia. Então, agora, eu vou trazer esse viés de Mous, mas ele discutindo de outra forma. E de fato, o começo ele é um pouco mais cansativo, até que você começa a entender. E dessa vez eu fiz uma apresentação diferente. Você vê que eu não cheguei colocando logo os slides, porque eu quero explicar para vocês que eu separei numa cadência onde o intento do prefácio, problemático, o objeto discutido, qual foi o método, e eu coloquei em verbos, porque ele traz o método justamente para trazer o caráter de cientificidade. Mous, ele vai colocar, durante a escrita dele, assim, qual foi o método que ele utilizou naquela projeção. Porque ele vai dividir em alguns elementos, são 3 elementos, e aí ele vai explicar exatamente o método, desde a observação e a crítica, que ele faz uma ordem inversa. Ele faz uma crítica logo no início do texto dele, e depois você vai entender o contexto maior dessa crítica. Então, se tem uma dificuldade, talvez seja nesse ponto, porque você vai entender o final da crítica, e é muito brilhante porque ele vai tocar em religiosidade, ele vai tocar na fé e vai tocar no divino, né? E aí a gente pode trazer algumas questões polêmicas de acordo com o que for desenvolvendo, se o professor também tiver interesse. Então, sem maiores delongas, né? Fiz uma puta propaganda aqui agora do material, né? Mas vou aqui ampliar para nós e vou colocar em exposição. Pronto. Então, aqui nós vamos falar do livro Sociologia e Antropologia, de Marcel Mous, e o ensaio sobre a dádiva da obrigação de retribuir os presentes. E aí, então, como primeira provocação e ao longo do texto, eu queria que vocês ficassem com essa ideia do casamento e a figura do padrinho. Por que o padrinho tem essa ideia dos presentes mais caros? Pensem nessa projeção, nessa cerimônia nos dias atuais, e a gente vai mostrar aqui como as sociedades tidas antes como primitivas, elas nos trouxeram esse costume, se a gente perceber. Então, bem, o texto ele vai começar com um poema da cultura escandinava,
que, claro, eu não ia trazer todo porque ele é bem grande, mas o cerne, ela traz a ideia de presentear, de fazer algo, de buscar retribuir esse algo que lhe foi dado, numa relação que ela pode ser verificada tanto num fator econômico como no fator político-cultural. Então, essa troca de presentes, tanto no âmbito econômico quanto no âmbito político, ela existe e é uma prática na cultura escandinava. Esse poema, ele é bem difundido na cultura e então foi como ele inicia essa ideia da obrigação por meio da cultura, não somente econômica, mas também nas obras de arte que retratavam isso por meio do poema. E aí, então, ele fala sobre a ideia do programa, sobre essa ideia dos presentes, que esses presentes seriam, em tese, voluntários, e logo em seguida, 2 páginas depois, ele vai falar sobre a ideia dos presentes voluntários não tão voluntários, né? Prefaciando o texto que foi escolhido, ele inicia sobre a questão da ideia do regime contratual, e aqui eu quero já avançar e trazer uma expressão em latim que nós usamos muito no direito, que é o chamado pacta sunt servanda, depois vai estar escrito por extenso, eu vou mandar para vocês. Essa nomenclatura do pacta sunt servanda, ela é uma teoria que ela vai ser trabalhada ao longo do direito, que vai legitimar a ideia do contrato. Quer dizer, aquilo que foi pactuado entre as partes tem força de lei. Então, quando a gente fala do contrato social, quando a gente fala de contrato, nesse primeiro momento, ele ainda está sendo um pouco abstrato, até o ponto de que a gente passa a ideia, e isso nasce lá no direito ateniense, a gente já fala de contratos, e essa cogência, essa necessidade de cumprir-se, se dá pela teoria do pacta sunt servanda, que é justamente o pactuado entre as partes, faz força de lei. Então, um contrato nada mais é do que a manifestação de vontade entre as partes que tem força de lei, né? Então, esse contrato, esse regime de prestação econômicas, no primeiro momento você vai pensar assim, isso é muito complexo se eu colocar numa sociedade primitiva, porque a economia pura a que se propõe esse modelo de prestação e contraprestação, que existem essas teorias, elas acabam atraindo instrumentos que nós entendemos ser compatíveis com a sociedade moderna. O que, na verdade, Mose vai pegar e vai falar que é um erro a gente limitar essa ideia de prestação e contraprestação somente ao fator econômico. Porque, na verdade, essa ideia de presentear, de prestar algo, de cumprir, de retribuir, ela vai ter uma incidência tanto no campo religioso, no campo jurídico, no campo moral, incluindo, obviamente, no campo familiar e no campo das políticas. Então, não podemos limitar a um único elemento, e curioso, porque o contrário do que Durkheim falava, dessa ideia sobre a observação da antropologia ser unidisciplinar, Mose, de fato, ele traz essa ideia de pluridisciplina, conforme o texto que a gente já tinha lido no início da semana, e aqui ele reforça essa ideia de questões pluridisciplinares, né? Então, ele fala sobre a ideia da obrigação em prestação e contraprestação do regalo. Regalo é uma expressão que a gente pode utilizar também em português. Ela é utilizada no espanhol e no italiano como presente. No Brasil, a gente também pode usar português como regalo. A diferença é só a entonação, mas a ideia central é do presente. Então, o presente como objeto de uma prestação e contraprestação. E aí ele diz sobre o caráter voluntário de presentear alguém. E qual é a contraprestação que esse presente ele faz. E aí, outra provocação para a gente pensar ao longo desse momento de seminário. Se você recebe um presente da sua namorada do Dia dos Namorados, do seu namorado, e você não retribui, o que aquilo gera dentro de ti? Qual é o sentimento que essa prestação gera em ti? Não é para a gente responder nem exaurir agora, mas é uma necessidade de contraprestação? Eu quero que vocês maturem essa ideia para no final a gente poder discutir. É uma contraprestação por obrigatória? É uma contraprestação por um dever social? O que isso gera em ti? Tá? E depois a gente volta a essa crítica. E o que o Mose ele fala, o início da crítica dessa ideia do presente voluntário, o caminhar, que obviamente ele vai puxar por outras vertentes, é que esse presente, nesse primeiro momento, ele apresenta-se até com uma ideia de mentira social. Na verdade, você tem como um plano de fundo uma obrigação de presentear, e esse presente voluntário não necessariamente é um presente voluntário, né? E aí ele aprofunda, e eu trouxe em verbos o que ele coloca, que ele diz o seguinte: esse gesto que acompanha a transação há somente ficção, formalismo e mentira social. Tu vê que ele é bem incisivo na crítica. E quando há, no fundo, obrigação e interesse econômico. E não obstante indicarmos com precisão os diversos princípios que deram esses aspectos, há uma forma necessária da troca, isto é, da própria divisão social do trabalho. E aí, então, você vê que
o grande ponto é que Mons ele vai fazer essa premissa maior da ideia do presente, mas ele traz uma percepção também sobre a estrutura social na questão da divisão do trabalho. E a divisão do trabalho é o que você oferece dentro daquela estrutura mecânica do lavoro e a sua contraprestação. Obviamente, seria aqui possível fazer uma comunicação com a aula passada, né, fazer um diálogo com a ideia de Marx e a ideia do proletariado, fazer qual é a questão do papel dele, qual é a contraprestação e prestação. Mas, obviamente, não vai ser o foco do nosso seminário de hoje. Bem, a problemática do texto, né? Qual que é o grande cerne? Então, são as duas perguntas que ele apresenta ao longo do texto, que é assim: qual é a regra do direito de interesse que na sociedade de um tipo atrasado ou arcaico faz com que o presente recebido seja obrigatoriamente retribuído? Então, aqui ele delimitou qual é o grupo de observação, ele fala um grupo tido como atrasado ou arcaico, e essa ideia do presente e o fato de ser necessária a obrigatoriedade de retribuí-lo. E qual seria a força que faz com que aquele que recebeu o presente faça essa retribuição? Então, muito interessante a gente dividir esses dois pontos, porque dessa problemática, e agora fez todo sentido que a professora Adriana estava falando, eu já consegui delimitar qual é o objeto de estudo, quais são as perguntas, e basicamente todo o objetivo central por meio dessas duas grandes perguntas que ele faz no início do texto, né? Obviamente, o deslinde que ele vai fazer aqui, ele vai atingir também uma ideia do direito atual, ele vai fazer um paralelo, tanto trazendo a ideia da percepção do passado e dessa comunidade tida como arcaica, né? E vai fazer uma relação com a evolução disso ao longo do tempo. E até o final do livro, ele vai trazer outros elementos, outras circunstâncias que são fundamento de validade e que também se comunicam com os dias atuais. Sobre o método, eu acho que essa parte ela é a única que eu peço 100% atenção de vocês, porque eu acho que talvez ela seja, para nós, a mais difícil. Não é o conteúdo que vai ser difícil. Eu acho que a ideia do método aqui vai ser o mais complicado, porque o professor tem batido nessa tecla, a professora Adriana também, e fato é, ele traz de uma forma expressa qual foi o método que ele utilizou para reforçar a validade daquele estudo. Então, por que aquele estudo é um estudo científico e não é um achismo? Por que o método é tão importante, como o professor tinha dito agora minutos atrás? Então, ele vai lá e começa assim, explicando qual é o método. Ele traz um método comparativo, preciso. Primeiro, como sempre, só estudamos o nosso tema em áreas determinadas e escolhidas. Então, ele colocou restringir o objeto, né, a localidade, a Polinésia, a Melanésia, o Noroeste americano e alguns grandes direitos. Então, premissas maiores jurídicas. A seguir, então, como se fosse um consectário lógico, vão escolher apenas direitos nos quais, aos documentos e ao trabalho filosófico, então ele fala do referencial teórico, o referencial bibliográfico, que é a nossa atividade que nós vamos fazer para a semana que vem, tivéssemos acesso à consciência das próprias sociedades. Então, veja, ele fez uma delimitação sobre o método da forma, o método comparativo, restringiu qual é o grupo de análise, depois ele foi para a premissa da revisão bibliográfica e destoando o que ele poderia utilizar e o que não poderia utilizar. E aí, ele segue falando sobre a questão do sistema, como vai ser a ideia descritiva, como foi a questão de renunciar, portanto, a comparação constante que tudo se mistura e as instituições perdem sua total cor. Então, aqui é quando ele vai lá e fala que nesse viés eu não vou ficar trazendo várias variáveis para o meu campo, porque senão eu vou misturar e eu posso aplicar a qualquer local. Então, aqui dentro do método ele vai falar, eu estou falando disso, eu vou delimitar disso e trataremos disso. Eu achei importante destacar o método justamente porque é a atividade, eu acho que talvez o nosso maior problema para a nossa dissertação de mestrado. Então, sobre a ideia da prestação e as formas arcaicas do contrato, né? Então, nesse primeiro momento, ele vai fazer uma crítica severa que acha uma aberração que as doutrinas anteriores fizessem uma redução do sistema de economia que se tinha com essas sociedades primitivas, falando como se fosse uma mera questão de escambo. Não vou mentir, isso vai mudar minha percepção de sala de aula, porque por vezes eu falava da sociedade antiga e eu falava muito só da troca e do escambo como fator econômico. E quando, na verdade, Mons ele vai salientar o seguinte, ele vai falar, opa, peraí, não é só troca e escambo, muito pelo contrário. Nós vamos ter ali até circunstâncias morais, quer dizer, as uniões de famílias, as formas dos casamentos, então os costumes, os rituais, isso tudo vai estar envolto a uma ideia também de teor econômico, não necessariamente estritamente econômico, mas a gente vai falar sobre uma percepção total. Então, como se não trocasse ali somente elementos
exclusivamente financeiros, bem móveis e imóveis. Nós vamos falar aqui de banquetes, de festas, de serviços, mulheres, crianças, porque aqui nesse trabalho nós vamos falar do bem uterino, que é algo incrível, que me chamou muito a atenção, né? Então, tem um prisma muito maior do que a mera percepção de troca e escambo, né? E aí, esse sistema, Mose vai falar ele vai nomear como chamado de sistema de prestações totais. Então, tudo que eu deixei em negrito aqui talvez sejam os grandes pontos mais importantes e salutares, que ele vai falar que é um sistema de prestação e contraprestação que vão se estabelecer de uma forma voluntária por meio de presentes, embora que sejam, no fundo, obrigatoriamente, sob pena de uma guerra pública ou privada. Então, veja que essa ideia de dar e receber algo, em que pese ele nascer de uma forma voluntária, ela tem um teor político, ela tem um teor organizacional, e que, quando da sua ausência, pode, inclusive, acarretar conflitos beligerantes, né? Então, separei os dois exemplos que ele usa nos livros, mas aqui ele vai trazer sobre as frátrias, né? São alianças de clãs, a gente vai não assistir, mas a gente vai ver muito isso em Atenas, mas aí não convém tanto falar aqui agora, que vai falar sobre a ideia do demiurgos, enfim, da ideia das famílias que se unem por rituais. Então, essa ideia de trazer a demonstração de respeito, de trazer a proximidade e a união. Aí vem um termo que a origem dele, ela é dessas comunidades tidas como arcaicas, né? Obviamente que Mose refuta isso, mas é chamado de Potlatch. Em alemão, né? Fala assim, né? Eu coloquei no tradutor, então pesquisei, professor, para não falar de novo a palavra errada. Então, o Potlatch, ele é a percepção de nutrir e consumir, se a gente colocar em tradução literal. Só que esse viés, ele é muito surreal, porque o Potlatch, na verdade, é tido, né, ele é interpretado como a glória do desperdício. É chamado de prestação total do tipo agonístico. Que quer dizer o quê? É basicamente você mostrar que tem ali posses, poderes, que tem ali uma influência, não no sentido de somente a beligerância. Você cria uma rivalidade e nesse Potlatch você joga as coisas fora, você pode queimar coisas, você pode queimar rituais que você queima patrimônios, casas, terras, justamente por um teor de competição. E o Potlatch, ele também pode ser interpretado com uma possibilidade onde você entregar vários bens a uma outra tribo. Então, as tribos poderiam competir quem dava mais presentes à outra. Então, vê que essa ideia de prestação agonística é justamente tida como a glória do desperdício, porque essa rivalidade, esse antagonismo desse procedimento é em demonstrar que poderia dispor mais de algo do que o outro, poderia prover mais que o outro. E isso restaurava, de certa forma, um equilíbrio entre as comunidades para que tivesse uma vivência sem maiores conflitos. Então, eu trago a ideia de Mose, novamente, fazendo aqui a colagem ipsilíteres, que ele fala da importância desse ritual. Esse ritual, ele poderia ser utilizado, ele era, de fato, utilizado, inclusive, para que a gente tivesse demonstração de poder hierárquico, de controles hierárquicos, de hierarquização da sociedade, de estipulação dos seus membros. Então, o Potlatch, ele mantinha esse equilíbrio, eu fazia com que houvesse ali uma forma de sociabilidade entre as comunidades, por meio dessas modalidades agonísticas, né? Então, da rivalidade do antagonismo. Então, evoluindo essa ideia de Potlatch, o que Mose ressalta, obviamente, é que aqui a gente não tinha somente a ideia de violência. Poderia chegar à violência? Poderia. E aí, mais uma provocação para perguntar se essas sociedades tidas como arcaicas, de fato, eram tão arcaicas. Se nós repensarmos o modelo romano, onde nós tínhamos ali a figura dos gladiadores, da demonstração da força, você vai pensar assim, não, tudo bem, ali é bem claro, a batalha até a morte. Mas vocês podem fazer uma analogia, claro, forçando um pouco, mas uma analogia sobre os esportes, o que a gente vive nas Olimpíadas. O que é as Olimpíadas, se não uma demonstração de aptidão de um país sobre determinadas atividades? Então, Mose, ele transcende o tempo. Se você parar para perceber, a ideia de uma Copa Mundial, ela basicamente traz um fator de apaziguação mundial. Os Jogos Olímpicos, eles também trazem esse condão. E, de outro lado, você mostra o quê? A rivalidade, o antagonismo. Essa dedução sobre a Copa, eu não achei nenhuma bibliografia, foi algo meu,
mas com certeza alguém já deve ter pensado nisso, por suposto, porque não é uma coisa de difícil percepção, mas você vê que a sociedade moderna utiliza esse mesmo ritual para um modelo de apaziguação. Então, é brilhante quando você estuda Mons, porque não dá para ficar só no tempo que ele estuda, né? Então, novamente, eu coloquei aqui como exemplo, né, essa ideia dos padrinhos de casamento, os pais separados que presenteiam os filhos, que querem ali demonstrar quem tem mais poder. Então, existem relações cotidianas no dia a dia de cada um de nós, que nada mais é do que aquilo que foi nomeado anteriormente com essa ideia antagonística de rivalidade, né, o que a gente chamou anteriormente de prestação agonística, tá bom? Bem, então, Mous, para seguir o seu conteúdo e a sua explanação, ele fala desse nicho que ele delimitou, que foi da Polinésia. Então, ele estava analisando uma comunidade, e essa comunidade, então, vai trazer para ele a cientificidade do estudo que ele estava propondo. Quer dizer, ele não simplesmente pegou e falou, que nem eu falei agora, sobre a questão da Copa do Mundo, não. Ele foi lá, ele vivenciou, lembrando que Mous, ele já tinha a influência daquele método que Malinowski propunha antes, lembrando que o livro de Malinowski, dos Argonautas, foi feito um ano antes do principal livro de Mous, então ele sabia dessa ideia de vivência, ele já conhecia essa ideia de vivência, e aí então ele, verificando esse grupo na Polinésia, ele pôde ver algo que transcendia a ideia do mero escambo, pelo chamado de prestação total dos bens uterinos contra bens masculinos. E aqui, obviamente, a gente vai ter vários termos tribais, mas eu vou me ater às elementares, né? Então, olha que curiosa essa disposição. Bem, quando a gente fala de bens uterinos, você não está enganado se você pensar que é o bem que estava no útero da mulher. Porque basicamente é isso, é entregar uma criança. Então, aqui a gente transcende, a gente vai atingir outro nível. Se antes eu tinha um casamento arranjado para unir as pessoas, eu tenho agora a ideia de dar uma criança para que a outra família criasse como se fosse uma espécie de presente. Em contrapartida, tinha que vir uma contraprestação que a gente vai poder abordar um pouquinho mais à frente. Só tomar um pouquinho d'água. Então, esse modelo que foi observado na Polinésia, ele transcende essa percepção que a gente tinha de oferendas quando a gente pega o casamento, a gente pega os presentes comuns, mas a ideia do bem uterino, e quando do bem uterino, não só do útero, porque a criança era dada, quando do momento do nascimento havia o presente, eu dava a criança e recebia uma contraprestação. Quando do momento da circuncisão da criança, eu também ganhava um presente por aquele momento. Se a criança se adoecesse, o momento da puberdade da moça, até do momento da morte, então pelos ritos. Então, toda a passagem de vivência do indivíduo, ela trazia a necessidade de uma contraprestação. Então, eu coloquei uma forma bem simples aqui, daqui a pouco eu volto, para identificar o que eu estou falando. Olha só. Digamos que eu tenho um agente A. Esse agente A entrega... não, esse aqui não, vai ter que ser por aqui mesmo. Então, o agente, vou pegar aqui um casal, tem aqui em cima. Um casal, ele vai entregar um filho, e esse filho vai ser chamado de Tonga, né? A família que recebe essa criança, enquanto a criança estiver viva, vai fazer uma contraprestação a essa família que entregou a criança, que é chamada de Oloa. E esses bens em contraprestação, que mantêm esse equilíbrio, mantêm esse sistema econômico, eles podem ser bens tanto daquela comunidade quanto do bem estrangeiro. E Mons, então, ele faz a percepção de que essa criança, ela é um canal que vai manter com que torne-se viva a relação entre aquelas famílias, que torna-se um vínculo onde existe um sacrifício, né, um sacrifício dos vínculos naturais, para que você abra mão daquilo para que a outra família passe a criar a sua família, com uma contraprestação econômica, na qual seria ali uma facilidade de circulação de propriedade, né? Então, nesse caso, é muito interessante você pensar nessa projeção do filho, porque existe uma contraprestação, seria como se fosse comprar, não comprar, mas uma troca de cultura por meio desse presente da criança, né? E aqui, analisando ainda também essa questão familiar, o que Mous percebeu é que nessa troca de criança, além da criança,
que eu vou dar uma criança para alguém? Quer dizer, mais um trabalho? Não, é porque a criança carrega contigo a questão do prestígio, da honra, e tira também a ideia do mana, que era uma figura transcendental, no sentido de era incorpórea, mas era envolvida ao aspecto espiritual da coisa. Então, essa era a ideia da mana, né, que ia junto com o presente. E uma coisa interessantíssima que Mous traz também é sobre a questão da mulher, porque ele fala da mulher que ela herda o talismã, os bens de família, né, e esses bens de família eles são bens imóveis, então não poderia simplesmente dispor deles, né? Enquanto o homem, ele pagava bens móveis por adquirir aquela esposa. E o que a gente está falando aqui, gente? A gente está trazendo basicamente uma percepção que teve no Brasil durante muitos anos, que foi a ideia do quê? Do dote. Então você tinha a questão do dote. Aí você pensa, não, mas, pô, Felipe, dote hoje em dia nem tem mais isso. Então vamos um pouco além. Vamos pensar da ideia das famílias ainda tradicionais. Quem é que paga o casamento? Quem é que compra o apartamento? Quem é que compra a casa? E se você pegar a sociedade moderna, mais uma provocação para a gente poder ter, isso, obviamente, está escoando com o tempo, né? Não está mais vivenciando durante uma fase mais costumeira. Mas até tempo atrás, a família da mulher pagava o casamento e a família do homem dava a casa. Nós tínhamos o dote que era oferecido quando da mão da esposa. Então, isso tudo a gente poderia verificar nessas comunidades tidas antes como primitivas. E aí, então, a gente chega em algo brilhante que Mous fala, que é a ideia do espírito da coisa dada. E aí, sobre a cultura maori. Então, essa ideia do Maori, para quem não conhece, tanto o haka quanto aquelas danças que o pessoal faz na Austrália, não sei se vocês já viram, no rugby, que o pessoal faz umas danças para simbolizar força. Isso é de cultura maori, você tem as tatuagens, você tem a Disney até que apresentou recentemente um filme, acho que se não me falha a memória, Moana, também trazendo aspectos da cultura maori. Essa cultura maori, ela acredita fortemente na ideia do espírito das coisas. Então, do espírito ligado às coisas. E isso é muito interessante porque, quanto dessa projeção, você tem a ideia de que cada bem, cada coisa, ela está imbuída por um espírito, ela tem algo interno, e que esse algo interno leva consigo, quando é passado, tanto essa força, essa mana, esse teor espiritual. Então, aqui, a relação obrigacional, essa relação de obrigação e contraprestação, ela excede, e ela excede em muito o que se tem pelo preceito que a gente tem na sociedade atual. A problemática de escrita nos moldes naturais, eu trouxe como cópia, eu vou passar para vocês, mas ela vai trazer muito termo próprio, ela vai trazer muita ideia do Hau, do Uto, do Tonga, do Tika, do Howe, e aí eu fiz uma síntese mais moderna para que ficasse mais claro e coloquei aquela relação, aquele esqueminha aqui. Então, qual que é o ponto que envolve essa ideia do espírito das coisas? Bem, eu tenho um indivíduo A, então vamos pensar assim, ó, eu sou o indivíduo A, Felipe, e eu entrego uma coisa sem contraprestação. Eu vou lá e entrego essa garrafa de água para o professor, e ele é o agente B. O professor recebe esse presente, e ele vai lá e entrega para um agente C, que vai ser a Ábia. A Ábia, recebendo esse presente que eu dei para ele, que eu dei para o professor deu para ela vai lá e sentiu que deveria fazer uma contraprestação. Poxa, o professor Carlos me deu uma água, então tá bom. Aí ela foi lá e entregou para ele uma latinha de Coca-Cola. Quando o professor recebe essa contraprestação, fruto daquilo que eu dei, na cultura maori, ele tem por obrigação de me dar esse presente que ele recebeu. Seja bom, seja ruim. Porque eles acreditam que ele só recebeu essa contraprestação porque a alma daquele objeto fez com que nascesse a contraprestação. Então, toda vez que eu transmito algo a alguém, ele tem um elemento espiritual, ele tem algo a mais. Eu entrego com uma força, com uma projeção maior. E quando esse presente que eu dei faz com que aquele que ganhou, ou seja, o professor Carlos, ele ganhou algo em troca daquilo, se ele não me pagar, se ele não me entregar aquilo que ele recebeu, ele é amaldiçoado, porque o espírito daquela benesse, o espírito daquela contraprestação só nasceu porque eu, agente A, entreguei algo a ele. Então, A é a premissa inicial que entrega para B e B entrega para C. C, quando paga para B essa contraprestação, faz com que B entregue para A, sob pena de gerar ali uma punição, né?
Então, essa é a ideia da obrigatoriedade, porque existe um elemento espiritual. Então, existe uma obrigatoriedade. E o que Malls fala é que é o seguinte, se o professor Carlos receber um presente ruim, não tem problema. Ele vai ter que me passar da mesma coisa. E se ele receber o melhor presente do mundo, ele tem que me passar de mesma forma, sob pena de ser amaldiçoado. Justamente porque a ideia é justamente a existência desse espírito que faz com que seja regida essa relação de prestação e contraprestação. E aí eu trago uma expressão direta, que é o que ele fala sobre aceitar alguma coisa de alguém, aceitar algo em sua essência espiritual, de sua alma. A conservação dessa coisa seria perigosa e mortal, e não simplesmente porque é ilícita, mas também porque essa coisa vem da pessoa, não apenas moralmente, mas física e espiritualmente. Essa essência, esse alimento. Então, tá vendo que não é pela ilicitude, mas é pela crença espiritual da coisa, é pelo elemento espiritual que a coisa tem. E aí, dentro da relação obrigacional, eu trouxe aqui duas coisas interessantes, porque aí voltando para o direito moderno, para mostrar um pouquinho sobre como funciona hoje. Se o professor Carlos vai lá e bate no meu carro, o ato ilícito dele de causar dano a outrem faz com que nasça uma relação obrigacional. Então, por que eu estou falando disso? Porque as obrigações, elas não nascem somente porque são pactuadas. Elas podem nascer também de ato ilícito. Então, o ato ilícito fez com que ele tivesse o dever de indenizar. Então, eu tenho tanto da manifestação de vontade, uma obrigação, eu quero entregar um presente para o Carlos, enquanto o Carlos me causou um dano, quebrou a janela do meu carro, bateu no meu carro, faz com que ele tenha o dever de indenizar, uma obrigação. E nós ainda temos as obrigações involuntárias. Claro, Mous não tinha essa projeção porque a gente está falando de um direito moderno. E a obrigação involuntária seria, por exemplo, o professor Carlos é casado e tem uma filha. Ele separou, tem uma obrigação que ele tem que ter com a filha, que é o quê? Prestação de alimentos. Não deriva da vontade dele, mas ele tem que realizar. Então, o objeto obrigacional, que antes ele fala sobre essa percepção do espírito, da prestação e contraprestação, não nasce somente de um contrato, mas também nasce de uma relação ilícita, de um ato ilícito, ou então de circunstâncias que são involuntárias. Então, fazendo esse paralelo com o direito atual. E aí, sobre a obrigação de dar e a obrigação de receber, ele fala que, bem, depois de passado isso tudo, ele falou da prestação total, que seria aquele momento de religiosidade, cultura. Ele falou do potlat, onde a gente tem essa ideia de antagonismo, rivalidade, e a obrigação de dar e receber de forma estrita, né? Então, a obrigação de receber, ela é bem simples. E ele coloca sobre a ideia de que você não pode deixar de receber alguma coisa, porque isso daí poderia ser tido como ofensivo, né? Uma conduta hostil. Então, se uma tribo te presenteava e você não recebia, poderia ser mal interpretado. E de igual forma, quando a gente fala de dar, basicamente é um intento de manter ali uma manutenção entre as coisas, de troca, de fazer uma estabilidade de vivência, né? Então, ainda que essa ideia de dar seja forçar a receber algo, nós vamos falar que, dependendo da circunstância, esse dar algo, ela busca não somente um direito material, uma questão econômica, mas sim também um valor que é tido como vínculo espiritual, que é o caso que a gente viu agora na cultura maori, onde você entrega um presente e ele é imbuído de espírito. E aí, novamente, o que eu faço? Só peguei um exemplinho aqui que eu não vou deixar passar, que é muito interessante. Na Austrália, né, na tribo australiana, o genro, que deve todos os produtos da sua casa ao sogro e à sogra, nada pode consumir diante deles, sob pena de que, pela simples respiração, eles envenenem o que ele come. Então, olha só que interessante, né, o costume. Então, tudo que ele caça, ele deve ao sogro e à sogra. E ele não pode consumir aquilo ali na frente deles. Porque se ele o fizer, eles têm o direito de envenená-lo. E aí, eu volto para o direito atual, porque esse negócio de elemento imaterial, ou esse elemento espiritual que Mous conseguiu retratar, no nosso direito, também no teor das obrigações, nós temos o elemento imaterial. Então, nós vamos ter 3 elementos constitutivos do contrato. O contrato, ele vai ter um elemento objetivo, que é a prestação, aquilo que você tem que fazer. E eu vou ter um elemento subjetivo, que é a figura do credor e a figura do devedor. Então, 2 elementos fáceis. O objetivo, a obrigação de dar, né, a coisa que se pretende. O elemento subjetivo, que é a relação entre o credor e o devedor. E eu tenho um vínculo imaterial,
que é um vínculo espiritual. Também eu gosto muito do professor Pablo Stolze, que ele fala sobre esse vínculo espiritual. E ele diz que o vínculo espiritual é aquilo que obriga que eu, devedor, tenha que pagar o meu credor, e não necessariamente somente sobre a força da lei. Então, ele excede aquilo porque as obrigações, antes da própria existência da norma, ela já tinha um fundamento de validade, já existiam obrigações. E eu tinha esses 3 elementos. Morse, ele conseguiu transcender o tempo dele, talvez hoje ele seria um civilista, porque ele trouxe basicamente os elementos da obrigação do direito na ideia de obrigações. Então, ele trouxe basicamente os 3 elementos da obrigação que nós estudamos no direito atual. E aí, o termo que eu falei anteriormente, que é a ideia do pacta sunt servanda, o pactuado entre as partes tem força de lei, e que, na ideia de transmissão de obrigação, de pagar, é tão importante essa ideia de que você, quando você deve, alguém tem que receber, que se a pessoa que o credor deve receber não aceitar aquele pagamento, você pode fazer um procedimento que todos nós conhecemos como consignação em pagamento. Então, justamente reforçando esse vínculo imaterial que obriga as partes a realizarem o pagamento. E aí, já chegando na parte final, eu acho que eu já falei um montão, peço desculpa se eu estiver enrolando ou se estiver sendo cansativo, que é a ideia do presente dado aos homens e o presente dado aos deuses. Antes de adentrar nesse campo sensível, não é uma ofensa, não é um ataque à religiosidade de ninguém. Muito pelo contrário, é um estudo sobre isso, e o que eu fiz foi trazer elementos atuais que vão nos mostrar que existem ainda esse mesmo costume que anteriormente tido como arcaico ou primitivo. Então, logo no primeiro momento, e é legal que Mose ele traz essa expressão do chamado Thanksgiving Ceremonies. O que é o Thanksgiving? É o Dia de Ação de Graças, que comemora, é um feriado nacional nos Estados Unidos, não foi desde o primeiro momento, evoluiu, e é basicamente o dia de celebrar a questão do ano, do bom ano, celebrar ao Deus pelo bom ano que teve, pela boa colheita. Nós temos a questão das oferendas, e você tem ali no bandismo a questão da oferenda, quando você tem a ideia de Iemanjá, você tem a percepção sobre oferendas, você tem um fundamento geral na cultura espanhola sobre o ritual da morte, onde os mortos estariam mais próximos do plano mundano, então a alma dos mortos assistem e participam daquelas festas, né? Então você tem, se não me falha a memória, Catarina, eu acho que é Catarina, a deusa da morte, peço perdão se eu estiver confundindo, mas não me falha a memória, é um dos dois, Catarina ou Catrina. Então você tem todos os rituais onde o homem ele busca presentear os deuses, busca fazer aquilo em nome de Deus. E aí você já deve ter pensado em um muito clássico que a gente faz no final do ano, que é o tido como Natal. Você tem a Páscoa, que é basicamente uma relação ali que você vivencia o nascimento, você vivencia o renascimento. Então, basicamente, por que eu estou fazendo isso? Seria algo para dar a lembrança, para dar maior ênfase. Não é só chocolate, não é só simplesmente presentear. É justamente ter um fundo maior. É claro que com as relações capitalistas que a gente vive hoje, às vezes as pessoas esquecem as crianças especiais. Só especial só quer o presente no final do ano. Mas existe um fundo que é um presente, né, que excede a mera relação entre as pessoas, né? Então, isso daqui, ela vai trazer uma percepção do sistema de contratos e trocas com o homem, e que esses contratos também vão ser realizados entre o homem e os deuses, né? Inclusive atraindo um aspecto de sacrifício. Não necessariamente sacrificar-se, se matar, mas também de sacrifício, como a gente fala de alimentos, de entregar algo que é seu para um deus, né? Então, essa ideia de dispor de algo. Então, ele fala sobre essa percepção, sobre e reforçando o potlatch, que é você queimar bens, você incendiar as coisas, justamente para satisfazer, né, os deuses. Durante os filmes a gente vai ver rituais antigos que envolvem essa questão do sacrifício. Na Grécia, sobretudo, a gente consegue ver de uma forma bem mais evidenciada. E aí Malinowski já percebi que ele vai ser meu favoritinho, ele vai entrar, obviamente, no final do projeto, até o final do ano. Quando ele estava nas Ilhas Trobriand, ele pôde observar que essa ideia dos pagamentos, eles tinham tanto os pagamentos para os deuses bons continuarem atuando,
com os espíritos bons e os espíritos maus para que eles se afastassem, né? Então, eu tinha de um lado a Kula e eu tinha do outro lado a festa do Mila Mila, que eram eventos onde eu havia ali essa questão de uma prestação e contraprestação, tanto entre pessoas quanto pessoas e deuses, né? Justamente para que tivesse essa ideia de que eu fosse bem recebido, que a contraprestação dos deuses fosse a bênção, né? E aí, a gente prossegue e Maus, ele traz a ideia da esmola. E a ideia da esmola, ela é um brainstorm, ela abre a cabeça, porque o que seria a esmola? Né? O que é a projeção da esmola, se não uma ideia de sacrifício em prol de alguém? E aí você está falando, poxa, sacrifício em prol de alguém? Como assim? A esmola não é o excesso? Não, a esmola, na verdade, gente, é dar para alguém, possibilitar alguém algo. Então, você vai estar abrindo mão de algo sem uma contraprestação. Então, é o que ele chama de sacrifício-contrato, né? O contrato de sacrifício, porque você vai estar dando algo sem nenhuma contraprestação. Você simplesmente está dispondo, né? E aí ele traz um exemplo lá do Sudão, que é o caso do trigo da Guiné. E esse trigo da Guiné é um caso muito interessante, porque para que eles tivessem ali uma boa safra, eles pegavam, colhiam e entregavam para as pessoas mais pobres. Então, eles pegavam grande parte do plantio e distribuíam entre as pessoas. E aí, então, eu faço uma relação com a ideia da mendicância, a autopenitência, do dízimo, da ideia de abrir mão dos bens materiais, viver da ideia de não mendigar, mas da ideia da subsistência em razão da caridade dos outros com o cristianismo. Então, você tem a ideia do porquê que aquilo ali não é uma profissão, você tem a ideia do porquê que você tem, em algumas culturas, o jejum, porquê que você tem, em algumas culturas, a ideia do dízimo, o que seria isso? Entende que Mons, em que pese ele não ter adentrado diretamente no cristianismo, ele solta, por um lado, ele lança, ele pulveriza essa instigação que, obviamente, ela já era existente, esse questionamento. Por quê? Porque o cristianismo ele vai ser instituído como a religião oficial de Roma pelo Edito de Tessalônica. Então, o Edito de Tessalônica é de 390, 389, não me falha agora, não me recordo, me falha a memória, mas você vê que a gente está falando 300 e pouco depois de Cristo, então já tinha o cristianismo instaurado. E ele faz essa percepção sobre a esmola sem criticar. E olha que frase incrível. Ele fala que essa esmola é o fruto de uma noção moral da dádiva e da fortuna. E aí, antes de você pegar e continuar a leitura, você para aqui e você pega a interpretação picareta, o professor até trouxe, de umas entidades religiosas que estavam vendendo a cura do Covid por uma semente sem qualquer tipo de comprovação. Porque, vê, é o fruto de uma noção moral da dádiva e da fortuna. Aqui você consegue ver aonde a premissa falaciosa ela é enviesada. Quer dizer, você paga e você compra um terreno no céu. Você me paga e eu te dou a cura por uma semente. Então, existe ali um fundamento de validade, obviamente, que ela vai se estender, ela vai ser completada, mas que parte da contemporaneidade interpretou isso de uma forma equivocada e fez com que tivesse oportunidade esse picaretismo aí instaurado dentro desse fator religioso, né? E aí, obviamente, ele vai falar que o porquê dessa ideia da dádiva e da fortuna, porque você tem ali um sacrifício de entregar, de presentear, e uma contraprestação que seria a bênção. Né? Então, a bênção seria um contraponto. E mais interessante ainda, quando a gente fala de entregar algo, não é um algo obrigatório. Ele diz que é liberal. Você pode ou não fazê-lo. Só que, e aí é engraçado, porque é muito fácil você falar isso quando você tem uma espada no pescoço. Você pode ou não fazer, mas aqueles que não fazem, o Nêmesis vinga os pobres. E os deuses, pelo excesso de felicidade e riqueza de alguns homens, obrigam eles a desfazê-los. Então, é um conceito de justiça. Justiça social, distribuição de bens. Olha que interessante, porque você consegue comunicar muito bem com o que a gente vai estudar posteriormente. Esse diálogo entre aqueles que possuem, se eles não, tudo bem, eles não fazem, mas se eles não fazem, então Nêmesis vai lá e vinga os pobres. E aí se você parar para pensar, por exemplo, Marx ele fala da ideia de escalonamento de tributação, quanto mais você ganha, mais você tem que pagar. E olha só se não tem tudo a ver com essa ideia aqui da figura do Nêmesis, que é justamente que se você não faz por uma liberalidade sua,
Tudo bem. Então, existe um nêmesis, uma figura do Estado, que vai te cobrar mais para você não fazer essa distribuição de renda. Então, é muito interessante quando a gente pega essa ideia geral, porque isso aqui seria um preceito inicial de justiça, e ele foca muito a ideia de distribuição para os pobres e as crianças. Bem, espero que eu não tenha sido muito enfadonho. Realmente, eu me apaixonei pelo tema, não vou mentir, eu fui terminar o livro 4 horas da manhã, quando eu comecei, eu me perdi. Eu acabei ficando encantado e foi muito produtivo. Eu agradeço pela bibliografia, reforço, não acho que seja coincidência, porque eu sou apaixonado pela temática. Então, agradeço a disponibilidade e peço perdão aí por estar cansando vocês. Então, estão me ouvindo? Sim. Então, eu agradeço, Felipe, pelo teu empenho, não só seu, mas de todo mundo, todos que apresentaram os textos até agora, pelo esforço. Eu acho que isso é muito importante, entendeu? Porque eu costumo falar isso com os alunos. Professor só, a gente não consegue, né, fazer milagre, então tem que ter uma dinâmica profícua, de interesse, isso é muito importante, isso ajuda muito na dinâmica do curso. Então, obrigado, eu agradeço aí pelo esforço de vocês, pelo empenho, sua apresentação excelente, domínio, né, enfim, do tema. Eu não sou antropólogo, assim, eu tenho coisas que eu não consegui ver, assim, né, mas com essa profundidade toda, né. Eu li esse texto na graduação, só li uma vez, né, e li agora para poder preparar a aula para vocês, né, mas você ajudou muito e eu agradeço muito, imensamente, né. O que eu queria passar antes da gente poder encerrar aqui, eu só tenho alguns informes. Eu passei é porque tem alguma bibliografia, como eu falei, por conta desses contratempos aí, de alguns alunos, né, não vão fazer mais o curso, infelizmente, e aí eu já tinha me programado, né? E aí teve uma bibliografia que é da aula do dia 9, aí o colega, o Eduardo, já se manifestou, né? Vai apresentar com o José Augusto, né? Tem o texto do David Held. No caso, ia colocar em dupla, mas eu acho que, enfim, da Tatiane é um texto de 30 páginas, seria a Tatiane e uma outra pessoa. Se alguém se candidatar, eu agradeço, né? É um texto que não é um texto sobre globalização, de teoria social, né? E aí seria para apresentar com a Tatiane. O último artigo da aula do dia 15, que são 4 artigos para essa aula, sendo que são 3 artigos bem pequenos, pontuais, para a gente discutir a coisa da pandemia, tá? E o outro é um capítulo do livro, né, redigido por 3 professores do PPG, né, o professor Aloísio, o Chensky, o Carlos Gadeia e eu, né? E aí já tem apresentadores, agora ficou faltando esse texto, né, que é a pessoa que, infelizmente, enfim, não vai poder mais fazer o curso. Então, só queria pedir isso, que vocês se candidatem, no caso, só 2 pessoas, né, para apresentar, junto com a Tatiane, na aula do dia 13, e no dia 15. Eu enviei um e-mail para vocês. E caso vocês queiram, enfim, quem se candidatar, eu envio novamente o cronograma de exposição, né, da bibliografia e dos expositores reformulada. Então, peço, por gentileza, vocês agora, tudo bem, se não der para se manifestar, mas pelo menos até o final do dia, enfim, ou até amanhã, tá? Professor, a exposição da Samara Rodrigues, né? Seria do lugar da Samara, que é um texto do David Held e McGreal, né, Anthony McGreal, dia 13, e aí vai ser a Tatiane, e eu precisaria de mais alguém, né, para poder ajudar, né? A aula do dia 15, seria da aula do dia 15, a preponderância da sociabilidade no telefone na quarentena brasileira. Não é a aula do dia 15, é a aula 15, no caso é a 15ª aula, entendeu? Esse 15. Esse não tem ninguém para apresentar, você se candidata? Pode ser, eu posso unir junto com, que eu já vou apresentar na aula do dia 15, sobre a questão da pandemia e os desafios da dependência tecnológica, aí eu já associo junto, pode ser? Ok, deixa eu só botar teu nome aqui. A Tatiane está aí? Estou aqui, professor. Tudo bem, Tatiane? O que houve? Tudo. Hoje eu estou... o texto me deixou muito reflexiva em várias questões. Tá. Mas você conseguiu ouvir tudo, né? A aula e tal, acompanhou, né?
porque essa questão de presente, até desse aspecto de útero e tal, isso sempre mexe muito comigo, né? Não, entendo. De maternidade e tal. Então, o texto é super profundo, mas, assim, super rico. E quero parabenizar aqui o Felipe também pela explanação. Então, foi muito além do que eu consegui captar. E não é um texto fácil, cara. Não é um texto fácil. Não, é super profundo. Né? E aí ele trouxe algumas visões que eu não tinha conseguido alcançar. Exatamente. Foi bem legal mesmo. Muito bom, muito bom. E o outro texto, quem pudesse candidatar para apresentar com a Tatiana, é um texto muito interessante, gente, da globalização, enfim. Se alguém puder, é na aula do dia 13. Vamos, Tati. Quem? Felipe? Você? Quem é que está falando, Felipe? Bora. Bora? Beleza. Então, tá. Ótimo. Eu mandei no WhatsApp, tá? A apresentação dos slides, eu contém tópicozinho. Tá. Então, gente, é o seguinte, eu vou mandar para vocês depois o cronograma reformulado. Eu só ia pedir, por gentileza, para vocês não esquecerem, entendeu? A coisa da apresentação, né? Eu reitero aqui, eu peço desculpas ao Felipe, para não sobrecarregar, porque é bom ter um intervalo de tempo, né? Porque vocês têm outras disciplinas. E como aconteceu essa coisa das pessoas, né? Infelizmente, desistiu e eu tive que ir reformulando. Eu sei que isso é um saco, isso enfim, mas é uma coisa que foge à minha alçada, entendeu? Porque eu tinha reformulado, mas aí acontece da pessoa não fazer o curso, enfim, por questões pessoais, e aí acabei colocando o Felipe hoje, enfim, e eu peço desculpas a vocês, enfim, só para vocês que possam me entender. Eu vou reformular aqui de novo o cronograma e vou enviá-los, tá? Aí eu peço a gentileza de vocês guardarem, entendeu? As datas, os nossos próximos 5 encontros, né? Vai ter aula semana que vem, evidentemente, e os 5 encontros ainda eu vou agendar, tá? Eu vou ver aqui a coisa da agenda para a gente tentar ver um senso comum, um consenso, né? E para que nós possamos aproveitar esses 5 encontros, os 5 encontros restantes da disciplina. Há uma outra informe que eu quero fazer, eu fiz no início, mas só que não estava todo mundo na mesa. Perdão, na mesa, ai que horrível, na sala, aqui na nossa live, né? Eu queria pedir, por gentileza, que se a gente pudesse começar pontualmente, 2h30, porque às vezes o pessoal chega 2h40, 2h45, aí fica uma pontualidade brasileira, né? Então vamos tentar, pelo menos, porque a gente já tem pouco tempo. Então, para tentar aproveitar o máximo possível, eu queria pedi-los encarecidamente, por gentileza, que a gente comece 2h30 pontualmente, tá? Uma outra informe é que a Secretaria do PPG das Ciências Sociais enviou um cronograma de disciplinas para este próximo semestre, com várias disciplinas muito interessantes. Eu acabei de ver uma aqui, que vai ser ministrada pelo professor Luiz Inácio Geiger, né? O professor Luiz Inácio, ele dá aula aqui há mais de 30 anos. Ele enfim, é um professor muito experiente e ele vai dar uma disciplina que é crucial para avançar na pesquisa de vocês, né? Óbvio que vocês tendo interesse por outras disciplinas, maravilha, vocês têm que fazer o que vocês tiverem interesse, tá? Eu só estou salientando porque me chamou a atenção, né? As outras disciplinas são igualmente excelentes, tá? Eu só estou salientando que é o seguinte, quem quiser avançar nessa coisa da escrita, da redação, de trabalho científico, isso ajuda muito, gente. Essa disciplina, eu não tive essa disciplina no mestrado, eu queria fazer, entendeu? Então, assim, e o Geiger, ele tem uma vasta experiência, é um professor excelente, rigoroso, vocês vão gostar muito. Ele é muito sério, né? Eu acho que vale a pena vocês fazerem essa disciplina, né? Da questão da redação, a publicação de artigos científicos, da redação acadêmica. Isso vai ajudar muito no projeto de vocês, para vocês caminharem, entendeu? Seguir em frente com o projeto de vocês, com a tese, com a dissertação, com pesquisa, quem quiser mais à frente tentar submeter para alguma revista, né? Evidentemente que sem pular etapas, né? Sempre cursar a disciplina, ler os textos. Então, enfim, eu acho interessante, quem puder fazer, eu recomendo. A outra disciplina muito interessante também, de teoria política, né? Da Mônica, dos nossos pós-docs também, enfim, é porque eu fui olhando rapidamente, eu vi essa. Mas, enfim, isso fica a critério de vocês, e vai ser da mesma forma, presencial, remoto, né? Eu acho que tem uma certa flexibilidade, dá para vocês fazerem, vão ter que vir para cá, viajar, né? E eu acho que seria bom do ponto de vista acadêmico, muito profícuo e enriquecedor, tá?
Então, o seguinte, eu já enviei a questão para que vocês possam responder, uma questão sucinta, tá? Objetiva, sempre, né? Para não exauri-los, vocês já estão cansados, evidentemente. E, enfim, eu queria desejar a vocês um excelente final de semana. Eu acho que essa semana, do meu ponto de vista, foi bem, para mim, eu gostei bastante do curso, eu não esperava o empenho, né? Eu fiquei realmente surpreso, né? O comprometimento, eu gostei muito, eu espero que vocês continuem assim, né? Lendo os textos, esforçando e é isso, seguir em frente, tá? Porque o conhecimento, ele, né, a gente precisa essa coisa da disciplina, do horário, do rigor, né, do tempo dedicado à leitura, é muito importante, gente, é muito importante, porque aí as coisas vão fluir, né? Por mais que cada um tenha uma formação, tenha uma área, né, mas o tempo de dedicação é crucial, né, à leitura, e isso vai facilitar muito o trabalho de vocês. Vocês sistematizarem os textos, ficharem, sabe, essas apresentações assim, guardem, entendeu? Um dia vocês podem dar aula sobre esses textos, então guardem todo esse material, vão fichando, sistematizando, marcando, que isso auxilia muito, sabe, no trabalho, tá? Eu digo por experiência própria. Então é isso, eu agradeço, eu acho que foi muito bom essa semana, eu vou preparando as aulas da próxima semana, e aí a gente começa com Marx, eu acho que é segunda-feira, né? Aí quem vai apresentar na aula de segunda-feira, né, que é acho que é o José Augusto, né? A aula é dia 27, né? De segunda-feira, divisão do trabalho, né? Que é o José Augusto e o Igor, né? Tô certo? E o Igor Segundo? Isso, exato. Isso. E aí a gente vai trabalhar bem esse texto, enfim, qualquer coisa a gente retoma um pouco aí, o Mous com o Felipe, né, Felipe, ajudando a gente aí, enfim, porque é realmente complexo o Mous, né, é a coisa do fato social total, né, ele engloba tudo, a questão, né, da família, a questão da religião, dos mitos, enfim, você tem uma visão da cultura, né, abrangente, né. Essa obra dele influenciou muito, né, o Durkheim, né, teve muita influência no pensamento de Durkheim, né. Depois a gente vai falar, vamos trabalhar bem o Durkheim. Então, essa pegada da antropologia, da política, da sociologia, eu acho que deu para a gente trabalhar bem essa semana, né? Eu espero que sim, né? Qualquer coisa vocês podem falar para mim, olha, não entendi, enfim, enfim, espero que vocês tenham conseguido compreender. O que eu peço encarecidamente é a presença de vocês participem, eu sei que às vezes vocês têm trabalho, coisas pessoais, né? Mas não deixem de participar do curso. Quem não conseguir, porventura, tiver alguma, né, se ausentar, que vocês assistam as aulas, tá? Eu enviei aqui os links das aulas de segunda, quarta e sexta, finalmente, porque o pessoal não estava conseguindo ter acesso, eu reivindiquei lá e parece que agora mandaram pelo YouTube, né? E, por favor, vocês venham aí, Igor, se vocês conseguem ter acesso, tá? Se vocês não conseguirem, me comuniquem que eu vou falar de novo com os profissionais do suporte técnico. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado dessa semana, né? Vamos seguir em frente e na próxima semana vamos trabalhar bem o Marx, Weber, Durkheim, para que vocês entendam a sociologia, os clássicos, né? Que eles fiquem, que vocês consigam ter esse know-how teórico, conceitual e que isso fique bem nas veias de vocês, né? Que vocês consigam assimilar essas teorias que são fundamentais, né? Para ampliar ampliar as possibilidades de análise, né? E facilitar o trabalho acadêmico de todos vocês, tá? Então, eu agradeço muito, espero que é isso, se vocês puderem participar na hora da aula, 3 e 2h30, pontualmente, eu agradeço muito, tá? Para a gente poder começar e aproveitar o máximo possível, ok? Então é isso, eu agradeço, peço desculpa se eu cometi algum algum deslize, se eu me excedi em algum momento, enfim, sou ser humano, mas é para o melhor, para dar o melhor para vocês, né? Porque eu acho que esse espaço que a gente tem é um espaço único, de formação, de qualificação do debate, então isso é muito importante mesmo, das aulas, que vocês possam assistir às aulas, assistir novamente, né? Que vocês, para poder ruminar os conceitos, os debates, enfim, que isso seja engrandecedor para vocês. Esse é o meu compromisso, tá? Acima de tudo. E é isso, gente. Bom final de semana, né? Com muita leitura, muito descanso. Tentem dormir também, descansar um pouco. E eu acho que tentem ver esse momento do ponto de vista positivo, né? Que isso vai ser muito edificante para a formação de vocês, né? Isso faz parte, né?
enfim, é o esforço, né? Mas é uma oportunidade única que vocês estão tendo e que acho que deve ser muito bem aproveitada. Então, eu sei que eu sou chato, eu dou sermão, eu quero, se às vezes, falar uma palavra só, curto e grosso, mas eu acabo falando demais. Então, tudo de bom aí para vocês aí, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Só também quero agradecer também aí de qualquer forma, as suas aulas têm sido muito boas, né? Eu que não sou da área, mas estou gostando muito das apresentações, os colegas também aí, essa última agora pelo colega Felipe, né? Boa apresentação, é muito rica, né? É muito detalhe, assim, eu sou de uma área totalmente de exatas, né? Mas não tem problema não. Isso que eu estava assim, claro, já leio bastante, muitos temas, mas eu estou me envolvendo com esse tema e lendo, você vai gostando, né? À medida que você vai lendo, vai entendendo, e eu tenho anotado aqui, eu estou fazendo um dicionário meu, né? De palavras assim que, de certa forma, vão me ajudando a compreender os textos. Então, eu também quero agradecer aí o seu empenho, evidentemente você tem se empenhado muito e sabe das nossas dificuldades, mas pô, muito legal. Obrigado aí por tudo. Eu fico muito feliz, então me avaliem mesmo, porque é isso, né? A gente sempre é avaliado aqui. Então, é muito importante isso, desse teu retorno, eu fico muito feliz, né? Porque é isso, eu sinceramente, independente de onde eu já dei aula na universidade pública, eu tenho um compromisso com a excelência e a formação, sabe? Eu acho isso importante. E partindo do pressuposto que a gente aprende, porque para mim é uma experiência muito nova mesmo, porque eu dava aula para o pessoal da área, né? Então, para mim é muito desafiador, porque eu posso estar sendo um fiasco, né? Porque eu falar e ninguém entender nada, não adianta. Então, você tem que realmente adequar o vocabulário, você tem que ser didático, né? As pessoas têm uma outra formação, né? As pessoas não têm culpa. A culpa é minha se eu não sei passar, tá claro? Então, eu me preocupo com essa didática, eu estou tentando aprimorar cada vez mais isso e porque realmente é uma outra realidade, né? A gente está tentando trazer as ciências sociais para vocês que não são da área que vocês querem aprender, né? E se a gente tem uma experiência ruim, né? Uma experiência é muito triste, né? Se a gente tem uma experiência exitosa, uma experiência boa, prazerosa, é ótimo, a gente vai querer continuar, entendeu? Então eu fico feliz mesmo. Se vocês não entenderem, falam, professor, não está legal, não entendi, não gostei do que você falou, vocês podem falar, porque às vezes eu acabo, enfim, sou ser humano, falho, né? Vocês podem chamar a atenção, podem falar, não tem problema nenhum, eu sou aberto. Professor, deixa eu só te falar, dar um feedback aqui. É muito legal, porque, assim, quando dá aquela vontade de ter a aula novamente, eu acho que é a melhor resposta que a gente tem. E essa semana, tanto na sua aula quanto na Adriane, apesar do volume, né, da loucura toda que é fazer essa ginástica de gestão aqui do tempo, mas, sabe, aquelas aulas assim que você tem vontade de estar? Então, eu acho que esse é uma resposta muito boa, né, pela didática, pela entrega e por tudo que está acontecendo aqui, também pela sinergia do grupo, como eu coloquei lá no WhatsApp, né, que isso ajuda muito, todo mundo engajado aí no compromisso, e aí, assim, só tenho a agradecer também, de todo o coração. Não, eu agradeço, eu que agradeço de coração enfim, eu sou muito verdadeiro, isso é coisa minha, sabe? E eu achei o grupo muito uma sinergia, eu acho que vocês têm que até marcar grupo de estudo, sabe? Para trocar ideia, porque experiência, acho que vale a pena fazer isso, né? E, cara, e cada um no seu ritmo, cada um na sua formação, e as coisas vão acontecendo. O que eu disse para vocês, o que determina é o empenho, é a dedicação. Né? Já falei para vocês, tem várias pessoas das ciências sociais que eu conheço hoje que são, né, tem carreira na área e que não são da área, vieram de jornalismo, vieram de outro curso, direito, tem gente que veio da medicina, engenharia, enfim, isso não tem nada a ver. A questão é você sentar mesmo e disciplinar. Quem puder ler 8, 9 horas, beleza. Quem não puder, leia 3, 4, da melhor forma possível. Quem não puder ler 4 horas, leia 2. Mas faça o que for possível, sabe? Dê o máximo de si, entendeu? Da minha parte, eu estou tentando aqui fazer o melhor, de didática, para ampliar o leque para vocês, né? Para facilitar. Eu dou muito exemplo, né? Para tornar a coisa palatável, entendeu? Para não ficar muita abstração. Porque eu também, pensamento abstrato, eu não tenho nenhum. Eu admiro quem tem colegas que realmente têm. Dão aula lá dos sofistas, não sei o quê. Enfim, eu acho até interessante, mas eu não tenho essa... Eu gosto mais do concreto. Então, essa cadeira, para mim, é interessante. Eu estou aprendendo. Então, é isso, queridos. Eu agradeço. Acho que essa semana foi muito legal, a gente avançou. Espero que na próxima também a gente consiga manter o mesmo ritmo. Então, perseverem aí, descansem bastante. Tentem descansar um pouco, né?
E é isso, siga em frente. Qualquer coisa é só falar no Zap, pode falar, eu respondo na medida do possível, tá? Se tiverem alguma questão que vocês querem falar, né, no privado, enfim, né, não tem, porque às vezes a pessoa é tímida, né, não gosta de se manifestar, mas fiquem à vontade, tá? Então é isso, a dinâmica é livre, gente. Deu para você ver que eu sou um cara muito, sabe, cada um aprendendo, a gente não tem coerção aqui, a gente está aprendendo junto, tá? Agradeço muito ao Felipe, a aula de hoje ajudou muito. Na aula que vem pode ajudar um pouco, retomar um pouco, né, brevemente. E é isso, a gente vai construindo conhecimento junto. Para mim também é desafiador, porque eu nunca dei uma cadeira dessa. Ministrei com antropologia junto, que eu não sou antropólogo, né? Eu li esse texto, foi o que eu falei para vocês, 2005. Tem 15 anos, 2004. Então é isso, gente. Grande abraço, fiquem com Deus aí, tá? E bom descanso. Obrigada. Muito bom, tá? Tá, gente. Até logo. Valeu, gente. Professor, escrever só um parágrafozinho nessa atividade de hoje vai ser difícil, viu? Não, tranquilo, pode ser sintético, é uma coisa mais... Mas tá ótimo, mas faz o que você achar melhor. Se quiser escrever 2 tombos... Não, vou escrever um tratado, não, tá tranquilo. Eu vou escrever um parágrafozinho ou 2 ali. Não, mas fica à vontade. Ontem eu escrevi 8 páginas, porque eu tava fazendo meu slide, foram 8 páginas, então... Caraca. Virou um tarado do tema. Depois eu até te mando, se você quiser. Não, manda, por favor, vou precisar, manda pro e-mail da turma, para todo mundo, entendeu? Por favor. Uhum. Parabéns, Felipe. Pô, muito legal, Felipe. Continua assim, cara, que, pô, eu fiquei feliz mesmo. Eu acho que a turma é muito boa, vocês têm uma sinergia legal, entendeu? E você também é professor, né, cara? Você já tem já dá aula, né? Uhum. Isso é bom. Parabéns, cara. É isso aí. Qualquer coisa estamos aí, tá? Só mandar e-mail que precisar. Grande abraço aí. Tudo de bom, bom descanso aí. Valeu, meu cara. Um abraço. Falou, Angelão.